Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, reencarnei como Jiraiya. Parte 18. Capítulo 229. Como o ancião do Monte Myobuku, Fukazaku reconheceu naturalmente o selo do ceifador da morte. Ele também compreendeu o preço necessário para ativá-lo. Ao ver Jiraiya se preparando para usar a técnica, ele imediatamente tentou impedi-lo. Jiraiya, não faça isso. Você é o escolhido para salvar o mundo ninja. Essa é a profecia do grande sábio sapo. Se você morrer aqui, o futuro se tornará imprevisível. Jiraiya o tranquilizou com um pequeno sorriso. Não precisa entrar em pânico. Não preciso sacrificar minha própria alma para usar este selo. Apenas observe. Com isso, ele produziu o vaso da alma, liberando a alma de um Jounin de elite capturado como uma oferenda aos Shinigami. Os olhos carmesins do Shinigami brilharam enquanto ele estendia uma mão espectral, agarrando a alma oferecida e devorando-a. Com o preço pago, o Shinigami voltou seu olhar para o Raikage. Seu sorriso malévolo se alargou enquanto erguia sua adaga ritual e a impulsionava em direção ao Raikage imobilizado, que ainda estava preso na ilusão, impotente para resistir. Onoki, o Tsuchikage, não podia simplesmente ficar de braços cruzados assistindo. Ele bateu palmas, formando um cubo de luz branca radiante entre as palmas. Então, com uma onda de chakra, ele lançou um raio ofuscante diretamente em Jiraiya. Liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo. Esse era o ataque mais poderoso de Onoki, uma força imparável capaz de reduzir a pó tudo que tocasse, em nível atômico. Jiraiya, se mexa, gritou Fukazaku, conhecendo muito bem o poder destrutivo da liberação de poeira. Jiraiya, no entanto, manteve a calma. Não precisa se preocupar, eu consigo lidar com isso. Com um movimento rápido do pulso, 5 naturezas de chakra diferentes surgiram em sua superfície, formando uma barreira radiante e multicolorida. O feixe branco atingiu a barreira, mas em vez de obliterar tudo em seu caminho, apenas tremeu antes de ser anulado. Impossível. Os olhos de Onoki se arregalaram em descrença. Ele sabia exatamente o quão devastador era um modo poeira, e ainda assim Jiraiya o havia neutralizado sem esforço algum. A enorme diferença de poder era avassaladora. Ao mesmo tempo, a lâmina do Shinigami mergulhou no corpo do Raikage, imobilizando-o. Uma mão espectral surgiu em seguida, alcançando seu peito e arrancando violentamente sua alma. O espírito do Raikage lutou, mas contra o Shinigami, ele não tinha chance. Sua alma foi empurrada para as fauces escancaradas da entidade e devorada por inteiro. E assim, de repente, o terceiro Raikage, o homem famoso por seu escudo invencível, deixou de existir. Seu corpo podia ser quase indestrutível, mas sua alma estava completamente indefesa. O selo do ceifador da morte era uma técnica aterradora. Na história original do mundo ninja, ele havia aparecido apenas 2 vezes, mas em ambas as ocasiões provou ser imparável. Jiraiya soltou um suspiro leve. Só isso. Eu esperava uma luta maior. Seus olhos se voltaram para Onoki, que sentiu um arrepio repentino percorrer sua espinha. O olhar que Jiraiya lhe lançou fez lembrar do momento em que ele e seu mestre encontraram Uchiha Madara, um instante de puro e inabalável medo. Onoki considerava o Raikage um dos homens mais fortes vivos. E no entanto, contra Jiraiya, ele durou apenas alguns instantes. Até mesmo Mizukage, que observava tudo de longe, sentiu a respiração falhar. A rapidez da morte do Raikage o abalou profundamente. Um ninja de nível Kage, morto em um instante. A constatação fez estremecer todos que testemunharam o ocorrido. Jiraiya, como você pôde oferecer a alma de outra pessoa em sacrifício? Fukazaku finalmente quebrou o silêncio com a voz carregada de choque. Uma relíquia da Era dos Reinos Combatentes, respondeu Jiraiya enigmaticamente. Digamos apenas que me permite coletar almas. Fukazaku e Shima trocaram olhares, mas optaram por não insistir no assunto. Contanto que Jiraiya estivesse ileso, eles não questionariam os métodos utilizados. Jiraiya voltou sua atenção para Onoki. Bem, então você é o próximo. Ele ergueu a mão, manipulando areia de ferro para transformá-la em uma lança maciça e pesada antes de arremessá-la contra o Tsuchikage. Os olhos de Onoki se estreitaram. Liberação magnética. Shukaku está selado dentro de você? Recuperando a compostura, ele lançou outro ataque de liberação de poeira, desintegrando instantaneamente a lança que se aproximava. Jiraiya deu um sorriso irônico. Isso importa? Sem hesitar, ele e os 2 sábios sapos fizeram selos de mão. Um inferno rugidor avançou, uma onda de fogo engolindo tudo em seu caminho. Onoki retaliou imediatamente. Liberação de lava, sepultamento por erupção. Aproveitando o poder da 4 caudas, Jiraiya canalizou chakra de fogo puro na terra. O solo sob Onoki entrou em erupção, formando cristas incandescentes que pulsavam com calor, crescendo cada vez mais e prontas para explodir a qualquer momento. Essa era uma técnica que Jiraiya havia desenvolvido após observar o estilo único de Roshi. O chão tremeu e em seguida, explodiu numa cascata de lava. Onoki rugiu, liberação da terra, encosta rochosa superpesada. Enormes formações de terra surgiram para bloquear as chamas, mas mal duraram um instante antes de serem reduzidas a escombros fumegantes. Liberação de água, marés crescentes. De lado, o Mizukage, ainda lutando contra a divindade guardiã de Jiraiya, liberou uma imponente parede de água. A inundação se chocou contra a tempestade de fogo, lançando vapor para o céu e detendo seu avanço. Por um instante, o campo de batalha ficou envolto em uma densa neblina. Onoki exalou aliviado, até o momento seguinte. Jutsu da escuridão infinita. Um jutsu inventado pelo segundo Hokage. Instantaneamente, o mundo de Onoki foi engolido por um vazio negro como breu, e sua visão foi completamente apagada. O pânico dominou. Contra um oponente tão poderoso quanto Jiraiya, ficar cego era uma sentença de morte. A força de Jiraiya já era avassaladora. Agora, sem visão, Onoki nada podia fazer a não ser esperar pelo inevitável. Capítulo 230. Onoki perdeu completamente a percepção da luz. Sua visão foi engolfada pela escuridão, desprovida de qualquer brilho ou fulgor. Mas como um ninja de nível Kage, ele possuía jutsus sensoriais. Formando selos de mão, ele invocava uma nuvem de poeira ao seu redor, sua técnica sensorial única. No momento em que um inimigo tocasse a poeira ou um jutsu a atravessasse, Onoki sentiria instantaneamente sua localização e reagiria de acordo. 8 portões, 7º portão, abra-se. Uma onda de vapor azul irrompeu do corpo de Jiraiya. No instante seguinte, Jiraiya ativou seu estilo relâmpago, envolvendo-se em uma camada de eletricidade azul crepitante que formou uma armadura ao seu redor. Com força explosiva, ele atacou o Tsuchikage. Essa técnica de liberação de relâmpago funcionava de forma
forma semelhante à armadura de liberação de relâmpago do Raikage, amplificando velocidade e força. Combinada com os 8 portões, seus efeitos se multiplicavam, tornando-a uma combinação ideal. Enquanto Jiraiya rasgava o campo de poeira, Onoki imediatamente pressentiu a ameaça iminente e tentou se defender. No entanto, a velocidade de Jiraiya era avassaladora. Antes que Onoki pudesse terminar de formar seu jutsu, Jiraiya já o havia atingido, descarregando uma onda de relâmpagos em seu corpo. O Tsuchikage, que pairava no ar, foi arremessado para trás pelo impacto. Pedaços de pedra se desprenderam de seu corpo, caindo ao chão enquanto ele despencava. Onoki havia se revestido com uma camada de armadura de terra previamente, mas não foi o suficiente para resistir à força do ataque de Jiraiya. Ele caiu no chão com força, jorrando sangue da boca. Mesmo ferido, lançou imediatamente outro ataque de liberação de poeira. No entanto, na velocidade atual de Jiraiya, esse nível de ataque era insignificante. Com um movimento rápido, Jiraiya se esquivou sem esforço. Fukazaku-sama, tire essa poeira irritante. Senjutsu, ciclone de tempestade violenta. Fukazaku inspirou profundamente antes de expirar um enorme redemoinho, criando um poderoso tornado que varreu a poeira remanescente, anulando completamente a técnica sensorial de Onoki. Liberação de poeira, técnica de desapego do mundo primitivo. Onoki rugiu, aproveitando o momento para liberar uma versão aprimorada de sua técnica de liberação de poeira. Na história original, esse jutsu apagou mais de 20 clones de Uchiha Madara, usuários do estilo madeira, em um instante, provando seu poder aterrador. Naquela época, o corpo envelhecido de Onoki já era frágil, especialmente suas costas, que constantemente prejudicavam sua eficácia em combate. Mas agora, ele estava no auge da sua carreira. Dessa vez, seu ataque de liberação de poeira foi disparado com uma velocidade incrível. Uma luz branca ofuscante surgiu, e Jiraiya imediatamente sentiu sua armadura de liberação de relâmpago começar a se desintegrar. Não havia tempo para desviar. O raio era rápido demais, seu alcance vasto demais, cobria quase todo o campo de batalha, não deixando a Jiraiya nenhuma chance de escapar. No momento crítico, a divindade guardiã deu um passo à frente e ergueu seu guarda-sol sagrado, usando-o para bloquear o ataque à força. A liberação de poeira envolveu completamente a divindade guardiã. Seu guarda-sol foi o primeiro a se desintegrar, desaparecendo no nada. Então a própria divindade colossal começou a se dissipar, seu corpo baseado em chakra se desintegrando lentamente. Durante 7 ou 8 segundos, a intensa luz branca dominou o campo de batalha antes de finalmente se dissipar. A outrora imponente divindade guardiã havia encolhido consideravelmente, sua forma oscilando, à beira da completa dissolução. Mas no fim perdurou. Jiraiya rapidamente formou selos de mão, canalizando uma imensa onda de chakra para a divindade, restaurando sua solidez. Se havia algo que Jiraiya tinha em abundância, era chakra. Entretanto, Onoki, após ter desferido uma técnica tão poderosa, já respirava com dificuldade, com suor escorrendo pela testa. Jutsu de clones das sombras múltiplos. Num instante, Jiraiya criou mais de 100 clones, formando uma fila enquanto todos se preparavam para atacar. Erguendo a mão direita, Jiraiya começou a condensar o chakra de 5 naturezas elementais diferentes em sua palma. A divindade guardiã ao seu lado se dissolveu em chakra puro, fundindo-se à técnica de Jiraiya. Em meros instantes, um Rasengan gigantesco, imbuído com 5 propriedades elementais, materializou-se em suas mãos. O Rasengan girava rapidamente, suas cores rodopiantes mudando constantemente. A pressão que emitia superava em muito a de uma Bijudama. Com o 7º portão aberto, sua armadura de liberação de relâmpago ativa e seu Rasengan mais poderoso formado, Jiraiya, junto com seus clones, avançou diretamente contra Onoki. Uma explosão ensurdecedora irrompeu quando Onoki foi engolfado por inúmeros ataques. Uma onda ofuscante de luz e chakra varreu o campo de batalha, seguida por uma onda de choque devastadora que se irradiou para fora. Quando a poeira finalmente baixou, Onoki mal se agarrava à vida. Um de seus braços havia sido arrancado, ambas as pernas haviam sido explodidas e seu abdômen apresentava um ferimento profundo. Mesmo assim, ele permaneceu flutuando no ar, sua força de vontade o mantendo consciente. Formação de assassinato das sombras de Shangoku. Ao ver que Onoki ainda estava vivo, Jiraiya não perdeu tempo. Sem hesitar, brandiu a espada da chama relâmpago, preparando-se para o golpe final. Em perfeita sincronia, Jiraiya e seus inúmeros clones atacaram simultaneamente. Uma saraivada de golpes cortou o ar, e o corpo de Onoki foi despedaçado num instante. Com Onoki eliminado, Jiraiya voltou seu olhar para a batalha em curso, onde o terceiro Mizukage ainda lutava contra o Guardião do Trovão e o Guardião das Chamas. Nesse momento, o Mizukage estava completamente aterrorizado. Tanto Tsuchikage quanto o Raikage foram derrotados em um curto período de tempo, e Jiraiya permaneceu completamente ileso. Esse nível de poder era incompreensível. Um profundo sentimento de desespero instalou-se no coração do Mizukage. Não se tratava apenas de força, era um poder avassalador, insuperável. O Mizukage relembrou os registros históricos de Senju Hashirama. Mesmo em sua juventude, Hashirama não havia demonstrado um domínio tão avassalador. A força de Jiraiya agora superava a de Hashirama em seu auge. Como eles iriam lutar contra isso? Cada vila havia sido fundada por uma figura lendária e poderosa, mas nenhuma jamais fora capaz de se opor a Hashirama, nem mesmo quando uniram forças. Agora, o Mizukage estava profundamente arrependido de tudo. Ele nunca deveria ter arranjado um inimigo para Jiraiya. Sob o comando de Jiraiya, o Gigante do Trovão e o Gigante das Chamas continuaram seu ataque implacável. O Mizukage estava encurralado, a fuga era impossível. Seu coração afundou em completo desespero. O que havia começado como uma caçada aparentemente tranquila transformou-se em um pesadelo. Eles não eram os predadores. Eles eram a presa. Capítulo 231. Anteriormente, o Mizukage e seus aliados presumiam que matar Jiraiya seria uma tarefa simples, nada mais que um pequeno inconveniente. Por mais forte que Jiraiya fosse, ele não teria a menor chance contra os 3 juntos. Contudo, a realidade havia tomado um rumo inesperado. A batalha não correrá como planejado e agora, a ideia de retornar para casa em segurança parecia um sonho distante. O terceiro Mizukage, apesar de estar sob ataque do Gigante de Fogo e do Gigante do Trovão, ainda resistia bravamente. Jiraiya podia sentir que o Mizukage possuía uma besta com cauda dentro de si, mas ainda não havia liberado todo o seu poder. Jiraiya aproximou-se cautelosamente do Mizukage, incerto se ele já havia caído sob o controle de Uchiha Madara. Madara, gravemente ferido e à espreita nas sombras, orquestrava cuidadosamente seu plano para reunir todas as bestas com cauda e
e invocara 10 caudas, visando executar seu plano do Tsukuyomi infinito. Na linha temporal original, Madara assumiu o controle do País da Água, iniciando a política da névoa sangrenta que enfraqueceu severamente a nação e causou um êxodo de seus ninjas. Até mesmo Jinchuriki das 6 caudas desertou. Pelo que Jiraiya sabia, na época da Terceira Grande Guerra Ninja, o terceiro Mizukage já estava sob a influência de Madara. Sob sua manipulação, o País da Água selou a 3 caudas dentro de Nohara Rin, com a intenção de usá-la para destruir Konoha. Mas Rin, escolhendo a lealdade à sua vila, permitiu que Kakashi tirasse sua vida, uma tragédia que Madara fez questão de que Obito testemunhasse, transformando-o em um peão em seus planos. No fim das contas, tanto Madara quanto Obito eram meras peças no tabuleiro de xadrez de Zetsu Negro, servindo involuntariamente aos seus planos. Jiraiya não tinha certeza se o atual Mizukage já estava sob o controle de Madara. Se estivesse, Madara e Zetsu Negro certamente atacariam. A mera presença de Jiraiya já havia atrapalhado seus planos. Zetsu Negro, desesperado para reviver sua mãe, certamente provocaria Madara a agir. Jiraiya não tinha certeza da força atual de Madara. Após sua batalha com Hashirama Senju, Madara fingiu sua morte e usou as células de Hashirama para despertar o Rinnegan. Como ele ainda não havia passado seu Rinnegan para Nagato, era provável que ainda o possuísse. Isso significava que mesmo estando gravemente ferido, o poder de Madara permanecia formidável. Jiraiya não tinha dúvidas de que Madara o observava das sombras. O problema era que ele não tinha como determinar sua localização exata. A qualquer momento Madara poderia atacar. Jiraiya esperava que Madara se revelasse em breve. Um inimigo nas sombras era muito mais perigoso do que um que estivesse diante dele. Lorde Madara, estamos observando Jiraiya há algum tempo. Agora que ele se tornou tão poderoso, não deveríamos agir? Não muito longe do campo de batalha de Jiraiya e do Mizukage, uma figura encapuzada observava. Ao lado dele, Zetsu Negro falava com uma expressão séria. O homem de manto era ninguém menos que o próprio Uchiha Madara. Como Jiraiya suspeitava, o terceiro Mizukage já estava sob o genjutsu de Madara. As ações de Jiraiya abalaram o mundo. Sua morte de Anzo, a salamandra, chamou a atenção tanto de Madara quanto de Zetsu Negro. Conforme Jiraiya se tornava mais forte, seus feitos apenas reforçavam as preocupações deles. Eles já vinham considerando eliminá-lo há muito tempo. Contudo, ao perceberem que Jiraiya também estava coletando bestas com cauda, eles recuaram. Seu próprio plano exigia reunir as bestas com cauda, e se Jiraiya estava fazendo o trabalho por eles, o melhor era esperar e atacar no momento certo. Mas o rápido crescimento de Jiraiya mudou tudo. Após a batalha de hoje, ficou claro, Jiraiya precisava ser eliminado. Se não fosse contido, ele certamente atrapalharia os planos deles. Nesse ritmo, Jiraiya eliminaria a maioria dos combatentes de alto nível do mundo ninja. Até lá, mesmo que a verdadeira identidade de Madara fosse revelada, não restaria ninguém para enfrentá-lo. Nunca imaginei que existiria alguém ainda mais talentoso que Hashirama, refletiu Madara. Pela primeira vez desde o período dos estados combatentes, Madara se deparou com um ninja cujo potencial superava até mesmo o de Hashirama Senju. Matem-no hoje, e nosso plano poderá prosseguir antes do previsto, disse Zetsu Negro ansiosamente. Madara e Zetsu Negro acreditavam há muito tempo que o plano Olho da Lua não seria concretizado durante a vida de Madara e que medidas alternativas seriam necessárias. Mas então Jiraiya surgiu, abrindo caminho muito mais cedo do que o esperado. Zetsu Negro estava radiante. Quanto mais rápido o plano deles desse certo, mais rápido sua mãe seria libertada. Este mundo já cumpriu seu propósito. Quanto mais cedo desaparecer, melhor, disse Madara friamente. Após sua batalha com Hashirama, Madara abandonou toda a esperança para o mundo. Ele não acreditava mais que a paz fosse alcançável por meios tradicionais. Em vez disso, buscou criar um paraíso ilusório onde a guerra e o sofrimento não existissem mais. De uma forma distorcida, o objetivo de Madara era motivado por seu próprio senso de justiça. Foi justamente esse senso de justiça que o levou por esse caminho extremo. O Tsukuyomi infinito destruiria o mundo ninja, mas para Madara, era um sacrifício necessário para a verdadeira paz. Hashirama, eu vou provar que o seu caminho estava errado, murmurou Madara para si mesmo. Só o caminho que eu trilho pode trazer a paz verdadeira e eterna. Você é o único capaz de salvar este mundo devastado pela guerra, disse Zetsu Negro com convicção. Mas por dentro, ele sorriu com desdém. Para ele, Madara não passava de um tolo ingênuo. Madara jamais questionara a autenticidade da tábua Aquilera. Chegou a hora de você ir embora. Mais uma vez, Jiraiya invocou sua divindade guardiã e lançou um ataque contra o Mizukage, seu bastão dourado desabando como um julgamento divino. Liberação de água. Formação de água em 100 camadas. Ondas de água jorraram para o céu, formando uma imponente barreira ao redor do Mizukage. Suas técnicas de estilo água eram impressionantes, ainda mais amplificadas pela presença da besta com cauda dentro dele. A batalha estava longe de terminar. Capítulo 232. Por mais espetacular que fosse, a divindade guardiã sob o controle de Jiraiya detinha um poder imenso. Quando o chicote dourado caiu com força, a parede de formação de água se estilhaçou instantaneamente, lançando água em todas as direções. A barreira era completamente incapaz de deter o ataque da divindade guardiã. Ao mesmo tempo, o guardião do trovão e o guardião da chama aproveitaram a oportunidade para lançar seu ataque contra o Mizukage. Sem outra escolha, o corpo do Mizukage foi subitamente envolvido por uma camada carmesim de chakra. Ele havia libertado o poder da besta com cauda. O Mizukage raramente recorria ao poder de sua besta com cauda, a menos que fosse absolutamente necessário. Ao contrário de um Jinchuriki perfeito, seu relacionamento com a besta estava longe de ser harmonioso. Se ele dependesse demais de sua força, corria o risco de perder o controle, permitindo que a besta assumisse o domínio sobre seu corpo. Embora usar o chakra da besta com cauda lhe concedesse um aumento significativo de poder, ele o evitava sempre que possível. Somente no País da Água o Mizukage selou uma besta com cauda dentro de si, outros ninjas de nível Kage de diferentes nações não ousariam correr tal risco. O potencial para desastre era simplesmente grande demais. A menos que se conseguisse a sincronização perfeita com a besta, as consequências de perder o controle seriam inimagináveis. À medida que o chakra da besta com cauda se expandia, o Mizukage
ficou envolto em seu manto sinistro. Sua velocidade aumentou drasticamente, permitindo-lhe esquivar-se dos ataques do Guardião do Trovão e do Guardião das Chamas com facilidade. Jiraiya observava o Mizukage e por algum motivo, não conseguia se livrar da estranha sensação de que alguém o estava observando. No entanto, por mais que vasculhasse os arredores, não conseguia sentir ninguém o espionando. A sensação era perturbadora. A princípio, ele descartou a ideia como paranoia, mas à medida que a sensação se intensificava, percebeu que não era uma ilusão. Alguém definitivamente o observava das sombras. O motivo pelo qual Jiraiya não conseguiu detectar o Uchiha Madara e Zetsu Negro era simples. Madara já havia assumido o controle do Mizukage. Através dos olhos do Mizukage, Madara observava Jiraiya de longe. Madara e Zetsu Negro ainda estavam posicionados longe do campo de batalha, razão pela qual Jiraiya não conseguia senti-los. Se estivessem mais perto, ele teria percebido sua presença imediatamente. É claro que o próprio Mizukage desconhecia completamente que estava sendo manipulado por Madara. Ao controlar o Mizukage, Madara pretendia enfraquecer primeiro o poder do País da Água. Como uma nação insular isolada cercada pelo mar, o País da Água tinha contato limitado com outros países. Atacá-lo primeiro evitaria atrair muita atenção de outras grandes nações. No entanto, antes que Madara e Zetsu Negro pudessem colocar seu plano em ação, a presença inesperada de Jiraiya causou um caos completo. Jiraiya havia se tornado um espinho em seu flanco, um obstáculo que precisava ser eliminado. Sem saber quem o observava das sombras, Jiraiya decidiu desgastar o Mizukage aos poucos, em vez de derrotá-lo de uma vez. Se ele matasse o Mizukage muito rapidamente, seus inimigos invisíveis poderiam descobrir demais sobre suas habilidades. Ele já havia derrotado Tsuchikage e o Raikage com força esmagadora. Com apenas o Mizukage restante, seu nível de ameaça havia diminuído significativamente. Jiraiya podia se dar ao luxo de brincar com sua presa, exaurindo-a lentamente como um gato brincando com um rato. Dessa forma, o inimigo escondido poderia ser tentado a atacar, acreditando que Jiraiya estaria exausto e vulnerável. Se ele continuasse a demonstrar uma força esmagadora, o inimigo oculto provavelmente permaneceria cauteloso e se recusaria a agir. Com isso em mente, Jiraiya dissipou o Guardião do Trovão, o Guardião da Chama e a Divindade Guardiã, fingindo-se deliberadamente de exaustão. O Mizukage, ao ver Jiraiya tão debilitado, deu um sorriso de canto e soltou um suspiro de alívio. Com a saída dos 3 guardiões, a pressão sobre ele diminuiu significativamente. Pela atuação de Jiraiya, ficou claro que suas batalhas contra o Raikage e o Tsuchikage não tinham sido tão fáceis quanto pareciam. Ele devia ter pago um preço considerável e agora, mal conseguia se manter de pé. Isso significava que havia uma oportunidade de inverter a situação. Meio transformado em sua forma de besta com cauda, o Mizukage avançou com velocidade incrível. 2 brocas de água se formaram entre suas palmas enquanto ele mirava para derrubar Jiraiya. Estilo terra, parede de fluxo terrestre. Jiraiya bateu o pé no chão, fazendo com que uma parede de terra se erguesse diante dele. Com um estrondo ensurdecedor, a parede se despedaçou instantaneamente sob o ataque do Mizukage, não conseguiu detê-lo de forma alguma. Jiraiya recuou bruscamente e, para tornar seu engano ainda mais convincente, dissipou o modo sábio. Ele finalmente está chegando ao seu limite. Ao ver Jiraiya incapaz de manter o modo sábio, o Mizukage ficou ainda mais confiante. Estilo relâmpago, pilar de ligação relâmpago. Jiraiya rapidamente executou selos de mão, invocando pilares de pedra ao redor do Mizukage. Raios crepitaram em suas superfícies, restringindo seus movimentos. No entanto, envolto no chakra da besta com cauda, o Mizukage mal sentiu a picada da eletricidade. Com uma explosão estrondosa, uma luz branca ofuscante irrompeu de dentro dos pilares de pedra, seguida por uma onda de chakra. Os pilares se estilhaçaram em fragmentos. O Mizukage havia lançado uma bijudama. Matar um gênio como você. Só de pensar nisso já me dá arrepios. O Mizukage rugiu, canalizando ainda mais o poder da besta com cauda. Quanto mais ele usava, menos racional se tornava. Nesse momento, sua mente estava quase perdida, sua estrutura esquelética começara a se formar dentro do manto da besta com cauda. A transformação completa era iminente. Lord Madara, parece que Jiraiya chegou ao seu limite. Se tivermos sorte, o Mizukage poderá finalizá-lo para nós. Poderíamos reivindicar a vitória sem mover um dedo. Zetsu Negro deu uma risadinha. Jiraiya já fez mais do que o suficiente para provar sua força. Se ele tivesse nascido em nossa era, poderia ter me superado e Hashirama. Apesar de considerar Jiraiya um inimigo, Madara não conseguia deixar de admirá-lo. O ninja tão jovem, mas possuindo um poder tão aterrador, era algo notável. Se ao menos tivéssemos descoberto seu talento antes, poderíamos tê-lo influenciado e transformado em um de nós. Zetsu Negro suspirou, lamentando a oportunidade perdida. Se tivessem conhecido o potencial de Jiraiya antes, poderiam tê-lo transformado em um aliado, tornando seus planos muito mais fáceis de executar. Não adianta ficar remoendo o que já aconteceu. Madara tossiu levemente enquanto falava. Embora tivesse fingido a própria morte e obtido as células de Hashirama para despertar o Rinnegan, os ferimentos de suas batalhas passadas ainda deixavam sequelas persistentes. Jiraiya, morra. As 3 caudas do Mizukage chicotearam como varas, avançando em direção a Jiraiya com uma força devastadora. Jiraiya empunhou a espada da chama relâmpago e a brandiu, liberando um raio de energia que cortou as caudas do Mizukage com um único golpe. Jiraiya lançou a espada da chama relâmpago para frente. Um rugido estrondoso ecoou quando um enorme dragão de relâmpago e um tigre flamejante avançaram em direção ao Mizukage, prontos para atacar. Capítulo 233. Parece que você chegou ao seu limite. Se isso é tudo que você tem, então você não vai conseguir nem me arranhar. O Mizukage rugiu, suas mãos carmesins rasgando o dragão relâmpago e o tigre de chamas com facilidade. Suas palmas estavam repletas do chakra explosivo de uma besta com cauda, tornando os ataques de Jiraiya inúteis. As criaturas invocadas se despedaçaram em chakra puro e se dissiparam no ar. Os ataques atuais de Jiraiya não eram nem de perto tão poderosos quanto antes, e o Mizukage sabia disso. Se os ataques anteriores de Jiraiya haviam sido como um terremoto cataclísmico, agora não passavam de ondulações na superfície de um lago. A diferença era gritante. O terceiro Mizukage formou outra bijudama e a disparou contra Jiraiya. Ele ainda não havia se transformado completamente em sua forma bestial, então o ataque não estava em sua potência máxima, mas ainda assim era formidável. Jiraiya empunhou sua espada da chama relâmpago, canalizando o chakra lentamente para ela. Fingir fraqueza estava se provando muito mais difícil do que o esperado.
Sua maior preocupação era que se perdesse o controle, mesmo que por um segundo, pudesse matar o Mizukage com um único golpe. Manter a farsa de um lutador em dificuldades estava se revelando um verdadeiro teste para suas habilidades de atuação. Enquanto a Bijudama se aproximava em alta velocidade, Jiraiya brandiu sua espada. As duas forças colidiram, permanecendo imóveis por um breve instante antes da esfera explodir em uma enorme explosão. A onda de choque se propagou, arremessando Jiraiya para longe. Ele caiu no chão com um baque surdo, embora, é claro, tudo isso fizesse parte de sua performance. A verdade é que um ataque desse nível não o arranharia nem um pouco. Se quisesse, poderia tê-lo cortado ao meio. Mas para manter a ilusão de estar em pé de igualdade, ele precisava fingir que estava tendo dificuldades. No alto do Monte Myobuku, Fukazaku e Shima já haviam retornado após lidarem com o Tsuchikage. De volta ao campo de batalha, antes mesmo que Jiraiya pudesse se levantar, o Mizukage saltou no ar e caiu em sua direção. Jiraiya formou selos de mão, exalando uma torrente de chamas. A terra ao redor foi puxada para o fogo, fundindo-se a ele antes de engolfar o Mizukage. As rochas dentro das chamas derreteram em lava, que caiu sobre o corpo do Mizukage, causando uma segunda onda de dano. Mas foi inútil. Envolto em seu manto da besta com cauda, o Mizukage avançou, completamente imperturbável pelo inferno. Jiraiya canalizou uma onda de chakra da terra no solo sob seus pés, amolecendo o terreno antes de cavar um túnel subterrâneo. Você acha que pode escapar tão facilmente? O Mizukage rugiu, formando outra Bijudama e arremessando-a diretamente contra o chão. A explosão enviou ondas de choque que se propagaram pela terra, despedaçando o terreno. Rachaduras enormes se espalharam em todas as direções, sacudindo o campo de batalha. Por baixo da superfície, Jiraiya sentiu os tremores se aproximando. Ele suspirou internamente. Se isso continuasse, não conseguiria manter a farsa por muito mais tempo. Empunhando sua lâmina de chamas relâmpago, ele desferiu um golpe para trás, dissipando a onda de choque que se aproximava e emergindo do solo. Morrer. O Mizukage apareceu num instante, suas garras carmesins avançando diretamente em direção à cabeça de Jiraiya. Jiraiya acenou com a mão e uma onda de areia de ferro se reuniu diante dele, formando um escudo denso que bloqueou o golpe. Ele soltou um leve suspiro, lançando um olhar ao redor do campo de batalha. Sabia que alguém o observava das sombras. Só precisava que essa pessoa se revelasse logo, porque nesse ritmo, não conseguiria manter a farsa por muito mais tempo. A areia de ferro mudou repentinamente, transformando-se em uma enorme mão negra que avançou em direção ao Mizukage, agarrando com força. A liberação magnética era uma força poderosa, e a areia de ferro prendia o Mizukage num aperto esmagador. Ele se debateu violentamente, mas foi inútil. Atualmente Jiraiya possuía o poder de Shukaku, e como a liberação magnética se originava das marcas de escrita únicas da besta com cauda, a versão que Jiraiya empunhava era muito mais forte do que a de qualquer Kazekage que simplesmente herdou a habilidade. Os esforços do Mizukage se intensificaram, o chakra de sua besta com cauda ficando cada vez mais descontrolado. Seu corpo começou a mudar, transformando-se lentamente em sua forma completa de 3 caudas. A besta monstruosa semelhante a uma tartaruga emergiu por completo, seu corpo coberto por uma espessa armadura de espinhos. Com sua transformação total, a 3 caudas se libertou do aperto de ferro e rugiu, lançando uma saraivada de projéteis de água contra Jiraiya. Jiraiya brandiu sua espada de chamas relâmpago. Com um único golpe, ele cortou até a última bala de água. Correntes de selamento adamantinas. Correntes douradas irromperam de trás de Jiraiya, avançando e envolvendo a enorme 3 caudas. A besta uivou debatendo-se violentamente, mas essas correntes foram projetadas especificamente para conter bestas com cauda. Por mais que lutasse, a fuga era impossível. Jiraiya enfiou a mão em um pergaminho de armazenamento e retirou uma vara preta. Sem hesitar, arremessou-a na testa da 3 caudas. A haste negra perfurou o crânio da besta, suas poderosas propriedades de absorção entrando em ação imediatamente. O chakra da 3 caudas começou a se esvair, sua forma colossal diminuindo lentamente. À distância, Zetsu Negro observava a cena com a voz carregada de incredulidade. Que tipo de ferramenta é essa? Ela consegue drenar diretamente o poder de uma besta com cauda? Embora existissem muitas ferramentas de selamento no mundo ninja, poucas conseguiam extrair e armazenar diretamente o poder de uma besta com cauda. Isso era algo completamente novo. É certamente um artefato intrigante. Não é de admirar que ele tenha conseguido controlar a besta de uma cauda e a besta de 4 caudas tão rapidamente. Essa ferramenta deve ser o motivo. Uchiha Madara, ao lado de Zetsu Negro, também pareceu surpreso com os efeitos da vara negra. Assim que Jiraiya terminar de selar a 3 caudas, ele provavelmente estará muito enfraquecido. Lorde Madara, esse seria um momento perfeito para atacar. Se agirmos nesse momento, poderíamos reivindicar não apenas uma, mas 3 bestas com cauda. As 5 caudas e as 2 caudas também estão sendo subjugadas pelo Kage e aquele macaco. A empolgação de Zetsu Negro era palpável. Madara, no entanto, manteve a paciência. Não há necessidade de pressa. Deixe-o terminar de selar as 5 caudas e as 2 caudas primeiro. Ele estreitou os olhos para o campo de batalha. Jiraiya está ileso neste momento. Mesmo depois de selar a 3 caudas, ele ainda será formidável. Se esperarmos até que ele e Sarutobi terminem de subjugar as 3 bestas com cauda, esse será o momento perfeito para atacar. Só então poderemos colher os maiores frutos. Capítulo 234. Uchiha Madara manteve a compostura. Afinal, Jiraiya era inegavelmente forte. Um único passo em falso poderia introduzir complicações desnecessárias ao plano Olho da Lua. Não era que ele temesse Jiraiya, longe disso, mas simplesmente não era o momento ideal para agir. Após hoje, teremos assegurado 5 bestas com cauda. Meu senhor, seu sonho está um passo mais perto da realidade. Zetsu Negro não tinha dúvidas de que Uchiha Madara sairia vitorioso contra Jiraiya. Embora Jiraiya fosse inegavelmente poderoso, Madara, com seu Rinnegan despertado, estava em um nível completamente diferente. Mesmo que seu corpo estivesse atormentado por doenças ocultas, limitando sua capacidade de suportar combates prolongados, derrotar Jiraiya ainda estava ao seu alcance. Os maiores vencedores de hoje seriam, sem dúvida, ele e Madara.
Madara. À medida que as hastes negras continuavam a absorver o chakra da Três Caudas, a enorme besta encolheu rapidamente. Logo, até o último vestígio de seu poder foi devorado, desaparecendo por completo. Jiraiya recuperou a vara negra. No instante em que o Mizukage pereceu, a estranha sensação de estar sendo observado dissipou-se por completo. Sua guarda permaneceu alta. Ele não tinha certeza se o inimigo oculto atacaria novamente. O fato de a sensação ter desaparecido com a morte do Mizukage confirmou sua suspeita. Alguém havia manipulado o Mizukage para espioná-lo das sombras. Era por isso que ele não conseguirá localizar o observador. Com essa constatação, o peso opressivo na mente de Jiraiya diminuiu significativamente. Se seu inimigo desejasse continuar monitorando-o, teria que se aproximar, expondo-se no processo. Dadas as extraordinárias habilidades sensoriais de Jiraiya, no momento em que entrassem em seu alcance, ele os detectaria instantaneamente. Ele tinha um forte pressentimento sobre quem estava à espreita nas sombras. A única pessoa capaz de manipular o Mizukage daquela forma era ninguém menos que Uchiha Madara. Sinceramente, Jiraiya estava ansioso por uma chance de enfrentar Madara em batalha. Em seu nível atual, restavam poucos oponentes capazes de levá-lo ao limite. Somente um guerreiro do calibre de Madara poderia fazê-lo ferver de entusiasmo. Lutar contra oponentes do nível Kage já não o entusiasmava. Eles eram simplesmente fracos demais, indignos de serem seus adversários. Jiraiya guardou a vara negra e começou a absorver o chakra da Três Caudas. Com a vontade da besta já apagada, nada obstruía o processo. O poder da Três Caudas empalidecia em comparação ao da uma cauda. Apesar da ideia equivocada de que a força de uma besta com cauda era determinada pelo número de suas caudas, a realidade era diferente, com exceção da 9 caudas, que era um caso especial. Quando o sábio dos 6 caminhos distribuiu o chakra entre as bestas com cauda, ele garantiu um equilíbrio igualitário. Uma cauda recebeu uma parte. 9 caudas recebeu uma parte. 2 caudas recebeu uma parte. 9 caudas recebeu uma parte. O processo foi meticuloso e imparcial. Jiraiya não tinha pressa em ajudar Hiruzen Sarutobi naquele momento. O velho ainda conseguia se defender sozinho. Apesar de as 6 caudas e as 2 caudas terem se transformado completamente, Hiruzen estava conseguindo manter a situação sob controle. Selar ambas as bestas exigiria um grande sacrifício, mas apenas atrasá-las ainda estava ao seu alcance. A prioridade de Jiraiya era absorver o chakra da Três Caudas antes de entrar na luta. Se seu adversário oculto fosse realmente Uchiha Madara, ele precisaria de todas as vantagens possíveis. Não demoraria muito. Dada sua imensa resistência física, ele poderia absorver todo o chakra de uma besta com cauda em questão de minutos. Para um ninja comum, tentar uma absorção tão rápida de chakra seria fatal. Seu corpo se romperia instantaneamente. Só alguém tão absurdamente poderoso quanto Jiraiya seria capaz disso. O campo de batalha onde Jiraiya lutou contra os 3 Kage estava muito distante do confronto em curso entre as forças da Nação do Fogo e da Nação do Vento. Os ninjas da Nação do Vento permaneceram alheios à morte do Tsuchikage, do Raikage e do Mizukage. Se soubessem, teriam fugido em puro terror. Lord Madara, o Mizukage foi eliminado. Devemos ir para o campo de batalha agora? Perguntou Zetsu Negro. Ele não esperava que Jiraiya, em um estado supostamente tão enfraquecido, derrotasse a Três Caudas em apenas 2 movimentos. Uma demonstração de força aterradora. Claro, não era algo totalmente incompreensível. Afinal, Uchiha Madara conseguia controlar a raposa de 9 caudas com um simples olhar, e Senju Hashirama a subjugou com uma única técnica. Para a maioria dos ninjas, as bestas com cauda eram forças da natureza aterrorizantes e praticamente imparáveis. Mas para os verdadeiros mestres, elas não passavam de animais de estimação crescidos demais, sem representar qualquer ameaça. Madara não havia caçado pessoalmente as bestas com cauda devido à condição de seu corpo. Ele não conseguia suportar batalhas prolongadas. Além disso, as feras estavam dispersas. Se ele agisse abertamente para capturá-las, sua identidade seria revelada e todo mundo ninja se uniria contra ele. Nem mesmo ele conseguiria enfrentar o mundo inteiro sozinho. Jiraiya, por outro lado, tinha a Nação do Fogo ao seu lado. Sua situação era muito mais vantajosa. Se Madara ainda controlasse a Nação do Fogo, seu plano para reunir as bestas com cauda já estaria em pleno andamento. A Três Caudas não era nem de perto tão poderosa quanto a 9 caudas. Após absorver completamente seu chakra, Jiraiya guardou a vara negra e disparou em direção ao campo de batalha de Hiruzen Sarutobi. Hiruzen estava em apuros. As 5 caudas, a mais formidável em termos de combate físico bruto, pressionava-o implacavelmente. Enquanto isso, a 2 caudas veloz e ágil movia-se rapidamente, lançando ataques de ângulos inesperados. A sinergia entre as 2 criaturas era impressionante. Não fosse por Ema sua invocação indomável, Hiruzen já teria sofrido ferimentos graves. É claro que se ele se esforçasse ao máximo, poderia selar ambas as feras, mas a um custo imenso. Como estão as coisas por aí? Perguntou Hiruzen ao ver Jiraiya se aproximando. Eles estão mortos. Os 3, disse Jiraiya secamente. Muito mais fracos do que eu esperava. Honestamente, não achei que seria tão fácil. Ele havia previsto uma batalha árdua, esperando ao menos encontrar alguma resistência. Mas após liberar todo o seu poder, ele os aniquilou sem esforço algum. Hiruzen, ao ouvir que Jiraiya havia eliminado 3 Kage, se perguntou se estava tendo alucinações auditivas. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 235. A batalha entre Jiraiya e os 3 Kage durou apenas um breve instante. Mas agora, Jiraiya afirmava calmamente que os 3 estavam mortos por suas mãos. Era quase inacreditável, principalmente considerando a forma como ele disse isso, tão casualmente como se não passasse de uma questão trivial. Hiruzen Sarutobi olhou para Jiraiya mais uma vez, examinando-o cuidadosamente. Nem um único ferimento. Isso significava que ele havia derrotado 3 Kage sem sequer um arranhão. Só agora Hiruzen compreendeu completamente porque Jiraiya havia desencadeado uma guerra em todo o mundo ninja. Porque com o poder de Jiraiya, ele realmente tinha força para unificá-lo. O campo de batalha onde Hiruzen lutava não ficava longe de onde os ninjas do País do Vento e do País do Fogo se enfrentavam. Cada movimento era visível para ambos os lados. Os ninjas do Vento viram Jiraiya chegar para apoiar Hiruzen, mas seus 3 guerreiros de nível Kage não estavam em lugar nenhum. Uma sensação sinistra se insinuou em seus corações. Ainda assim, eles não presumiram imediatamente o pior, que os 3 Kage estivessem mortos. Eles simplesmente acreditavam que Jiraiya os havia aprisionado de alguma forma com uma técnica especial. A ideia de que ele pudesse ter matado os 3 sozinho, e em tão pouco tempo, era simplesmente absurda demais para ser compreendida. Quando Jiraiya entrou na luta, sua mera presença desencadeou uma sensação avassaladora de perigo nas 2 bestas com cauda. As 5 caudas
caudas imediatamente atacou, liberando seu ataque fervente. O poder da liberação de fervura das 5 caudas aprimorou drasticamente suas habilidades físicas, funcionando quase como uma forma avançada de taijutsu. Ela investiu contra Jiraiya com velocidade estonteante, visando esmagá-lo. Jiraiya sentiu o vento uivando contra seu rosto. Sem hesitar, ergueu a mão direita, formando um Rasengan na palma da mão, e atacou. Com um rugido ensurdecedor, as 5 caudas foi arremessada contra o chão. Mesmo sem ativar o modo sábio, o Rasengan de Jiraiya já era extremamente poderoso. Enterro em areia de ferro. Jiraiya ergueu ambas as mãos, invocando uma onda interminável de areia de ferro que avançou e engolfou as 5 caudas. Num instante, seu corpo colossal foi soterrado pela areia de ferro, deixando apenas a cabeça exposta. A fera se debateu, mas correntes douradas se materializaram atrás de Jiraiya e a envolveram, restringindo ainda mais seus movimentos. Jiraiya não estava interessado em prolongar a luta. Ele queria terminar aquilo rapidamente. Ele sabia que se Madara Uchiha pretendesse atacá-lo, o faria de outra maneira, talvez observando das sombras ou esperando o momento perfeito para atacar. Contanto que Madara se aproximasse do campo de batalha, Jiraiya o sentiria imediatamente. Assim, antes que isso acontecesse, Jiraiya planejou absorver o poder das 5 caudas. As habilidades da besta poderiam aprimorar consideravelmente seu taijutsu e seus atributos físicos, aumentando ainda mais sua força. Quanto mais forte fosse seu corpo, mais poderosa se tornaria a técnica dos 8 portões. Jiraiya já havia atingido o limite necessário para abrir todos os 8 portões. No entanto, as consequências de tal ato foram demasiado graves. Mesmo com o modo sábio, ele não tinha certeza se conseguiria sobreviver à reação negativa. Sem um ponto de referência, ele não estava disposto a correr esse risco. Além disso, ele ainda não havia encontrado um oponente que o obrigasse a abrir todos os 8 portões. Mas ele sabia que se absorvesse o poder das 5 caudas, isso reduziria significativamente os efeitos colaterais do uso da técnica. Presa sob a areia de ferro e amarrada por correntes de ouro, as 5 caudas não tinha chance de se libertar. Jiraiya sacou uma vara preta e a cravou diretamente na testa da besta, iniciando o processo de absorção de seu chakra. Hiruzen Sarutobi observava maravilhado enquanto Jiraiya subjugava uma besta com caudas sem esforço algum. Ele não pôde deixar de sentir profunda admiração. Entretanto, os ninjas do vento, que momentos atrás lutavam ferozmente, agora tremiam de medo. Jiraiya chegou ao campo de batalha e num instante derrotou as 5 caudas. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Para eles, Jiraiya não era mais apenas um homem, ele era um deus. Afinal, ele já havia assassinado o Kazekage deles e derrotado a besta de uma cauda. Agora, testemunhando seu poder avassalador em primeira mão, o medo deles só aumentou. E para piorar a situação, seus reforços de nível Kage não estavam em lugar nenhum. Não entrem em pânico. Os Kage de 3 nações vieram nos apoiar. Não há como perdermos esta batalha, gritou Rasa, o líder dos ninjas do vento, numa tentativa de reuni-los. Mesmo que Jiraiya seja forte, ele não tem a menor chance de derrotar 3 Kage de uma vez. Então por que eles não estão aqui? Será que Jiraiya já os matou? Perguntou um dos ninjas do vento sem pensar. Que absurdo você está falando? Não tem como ele ter matado 3 Kage em tão pouco tempo. Eles devem estar presos por alguma técnica. Contanto que mantenhamos nossa posição, eles se libertarão e venceremos esta guerra, retrucou Rasa em tom ríspido. Na verdade, ele esperava que Jiraiya e os 3 Kage acabassem se matando. Dessa forma, a Terra do Vento poderia manter seu status e território sem maiores perdas. Concentrem-se na batalha. Preocupem-se com o inimigo à sua frente, ordenou Tio, reforçando as palavras de Rasa. Contudo, apesar de seus esforços para manter o moral, a mera presença de Jiraiya já havia abalado os ninjas do vento profundamente. Sua formação desmoronou e os ninjas do fogo romperam o bloqueio, dividindo-os em grupos menores e cercando-os. Jiraiya-sama é verdadeiramente incrível, murmurou Uchiha Fugaku admirado, enquanto observava o campo de batalha. Nós nos esforçamos tanto para romper a formação deles, e ainda assim, no momento em que Jiraiya-sama apareceu, os ninjas do vento se desfizeram instantaneamente. O chefe do clã Hyuga sentiu. De fato, nossas kunais e jutsus são insignificantes em comparação à mera presença de Jiraiya-sama. Se vencermos esta guerra, a Terra do Fogo entrará em uma nova era de ouro, acrescentou outro ninja com os olhos brilhando de expectativa. A rápida subjugação das 5 caudas por Jiraiya aumentou drasticamente o moral dos ninjas do fogo. Com Jiraiya liderando-os, eles não temiam mais a derrota. O futuro da Terra do Fogo parecia mais promissor do que nunca. E nos anos vindouros, seus nomes seriam registrados na história, seus feitos imortalizados nas crônicas da aldeia. Afinal, que homem não sonhou em deixar sua marca no mundo? Impulsionados por esse pensamento, o espírito de luta dos ninjas do fogo se elevou e eles lançaram um ataque feroz contra os ninjas do vento. Capítulo 236. Antes da chegada de Jiraiya, os ninjas do País do Vento ainda conseguiam resistir ao ataque do País do Fogo. Contudo, no momento em que Jiraiya entrou no campo de batalha, o caos se instaurou entre os ninjas do vento. Sua formação, antes estável, foi completamente desfeita, permitindo que os ninjas do fogo os dominassem em um instante. Em termos de Jounin de Elite, ambos os lados estavam relativamente em pé de igualdade. Quando os 3 Kage chegaram para apoiar o País do Vento, trouxeram consigo vários ninjas de elite como seus guardas. Acabem com aqueles Jounin de Elite da Terra da Água. As habilidades deles são muito superiores às nossas. Uchiha Fugaku gritou para o líder do clã Hyuga. Os Uchiha eram mestres em liberação de fogo, enquanto os ninjas do País da Água se destacavam em liberação de água, tornando o confronto desfavorável. Além disso, as técnicas da Vila da Névoa, como o Jutsu de ocultação na névoa e o assassinato silencioso, possuíam certas contramedidas contra o Sharingan. Com os ninjas da névoa ocultos na densa neblina, os Uchiha tiveram dificuldade em rastreá-los com seu Sharingan, o que os impediu de usar Genjutsu com eficácia. Como resultado, a capacidade de combate dos Uchiha foi significativamente reduzida. Contudo, o Byakugan do clã Hyuga não foi afetado pela névoa. Deixem-nos com eles, declarou um Jounin Hyuga antes de liderar seus companheiros diretamente em direção aos Jounin de Elite da Terra da Água. Diferentemente dos Uchiha, a névoa não teve efeito algum sobre os Hyuga. Seu Byakugan permitia que eles enxergassem através da neblina sem esforço. Malditos olhos, praguejou o ninja da Vila da Névoa frustrado. Esses olhos são fascinantes.
Eu os quero para mim. Um jovem ninja de vestes azuis contemplou Byakugan com uma ganância descarada. Então vamos esculpi-los. Fubuki Suikazan sorriu cruelmente, brandindo sua enorme espada sameada. O terceiro Mizukage trouxe 3 membros dos 7 espadachins da névoa. Fubuki Suikazan, o portador da sameada. Raiga Kurozuki, o portador das lâminas relâmpago. E Juzo, o portador da lâmina do carrasco. Sua força combinada era formidável, e os ninjas Hyuga logo se viram envolvidos em uma batalha extenuante. Eu detesto os usuários de taijutsu acima de tudo. Que sejam esmagados até virarem polpa. Rugiu Fubuki enquanto brandia a sameada contra Hyuga Tetsuki. Sameada, originalmente um pequeno tubarão que seguia a 3 caudas, evoluiu consumindo seu chakra. Isso lhe concedeu a habilidade de devorar chakra e até mesmo transferir a energia roubada para seu portador, tornando-a uma arma temível. No entanto, a sameada era ineficaz contra taijutsu puro. Na história original, seu segundo portador, o Shigaki Kizami, perdeu para Might Guy por ter avaliado mal seus ataques. Contra um especialista em taijutsu como Hyuga, Fubuki Suikazan se viu em desvantagem. Embora Tetsuki conseguisse se manter firme com técnicas defensivas, ele estava puramente na defensiva, incapaz de contra-atacar. Felizmente, o clã Hyuga havia enviado seus guerreiros mais fortes para a batalha, e reforços logo chegaram, encurralando Fubuki Suikazan. De modo geral, as forças da Terra do Fogo mantiveram a vantagem, suprimindo tanto os ninjas do vento quanto os guerreiros de elite das outras nações. Sua vez, Matatabi. Jiraiya voltou seu olhar para 2 caudas, que estava em batalha com Hiruzen Sarutobi. A gigantesca 5 caudas já estava severamente enfraquecida, seu chakra quase esgotado pelas hastes negras incrustadas em seu corpo. Sua forma tornará-se semi-transparente, prestes a desaparecer. A 2 caudas, no entanto, era diferente. Ágil e habilidosa no modo fogo, ela circulava Sarutobi rapidamente, lançando bolas de fogo contra ele enquanto fazia círculos velozes. Sarutobi brandiu seu bastão adamantino, destruindo sem esforço as bolas de fogo que se aproximavam antes que pudessem chegar perto. Ao testemunhar a rapidez com que Jiraiya derrotou as 5 caudas, os olhos da 2 caudas se encheram de medo. Sem hesitar, ela se virou e fugiu, transformando-se em um borrão enquanto disparava a uma velocidade incrível. Tentando fugir, nem pensar. Jiraiya zombou segurando firmemente um bastão negro. Com uma explosão de poder, ele desapareceu de vista, reaparecendo no ar acima da besta em fuga. Um Rasengan já havia se formado em sua palma. Ele cravou o Rasengan na espinha da 2 caudas, fazendo a besta cair no chão com um impacto estrondoso. Correntes de selamento adamantinas. Correntes douradas irromperam do corpo de Jiraiya, prendendo a 2 caudas caída. Sem perder um segundo, ele cravou a vara negra no crânio da besta. Para ele, selar bestas com cauda havia se tornado algo fácil. Em instantes, o chakra da 2 caudas foi absorvido. A vara negra era uma recompensa do sistema. Possuindo uma capacidade excepcional, ela podia armazenar o chakra tanto das 5 caudas quanto da 2 caudas simultaneamente. Segurando firmemente a vara negra, Jiraiya continuou absorvendo o chakra das 5 caudas. Quando terminou, mesmo que o Uchiha Madara estivesse observando das sombras, Jiraiya estava confiante de que poderia derrotá-lo. Com as 5 caudas e as 2 caudas derrotadas, Jiraiya saltou no ar mais uma vez, dirigindo-se para outro campo de batalha. Ao chegar, ele imediatamente fixou sua atenção nos 7 espadachins ninja da névoa. Com um único golpe de sua lâmina da chama relâmpago, um arco de luz ofuscante irrompeu, engolfando 3 espadachins de uma só vez. Seus corpos foram instantaneamente despedaçados, reduzidos a nada além de restos mortais espalhados. Para Jiraiya, matar Jounin de elite havia se tornado tão fácil quanto cortar legumes. O Jounin Hyuga, que momentos antes estava em apuros, ficou paralisado em choque. O que parecia uma ameaça insuperável foi eliminado sem esforço com um único golpe da espada de Jiraiya. Uma trincheira profunda e sem fundo agora marcava o campo de batalha, um testemunho da força descomunal de seu ataque. A mera presença de Jiraiya provocou uma onda de medo que se abateu sobre as forças do país do vento. Alguns ninjas não conseguiram mais conter o terror, viraram-se e fugiram sem hesitar. As 5 caudas e as 2 caudas haviam sido subjugadas. 3 Jounin de elite foram aniquilados com um único golpe. E o mais terrível de tudo, seus reforços, os 3 Kage, ainda não haviam chegado. Eles não tinham mais esperança. Larguem suas armas e rendam-se. Aceitem o selamento e talvez ainda sobrevivam. Resistir é inútil. Vocês não podem derrotar as forças que comando. Depositam suas esperanças no Tsuchikage, no Mizukage e no Raikage, acreditando que eles os salvarão. Mas vou poupá-los do suspense. Já é tarde demais. Eles estão mortos. Eu os matei. Não há esperança de vitória. Jiraiya pairava sobre o campo de batalha, 5 naturezas de chakra diferentes girando atrás dele, formando uma auréola rotativa de energia pura. Naquele momento ele pareceu menos um homem e mais um deus. Sua voz se calou, e o campo de batalha mergulhou no silêncio. Os ninjas da Terra do Vento caíram de joelhos, sua vontade de lutar completamente destruída. Impossível. Não tem como você ter matado o Mizukage, o Tsuchikage e o Raikage em tão pouco tempo. Você está mentindo, gritou Raza em desespero. Capítulo 237. Não acreditem nele. Isso é absolutamente impossível. Mesmo que os 3 Kages unissem forças, não há a menor chance de perdermos para ele. Raza rugiu para o ninja do País do Vento que havia caído no chão, recusando-se a aceitar as palavras de Jiraiya. A coragem deles para resistir ao País do Fogo veio inteiramente dos 3 Kage. Se eles estivessem realmente mortos, então o País do Vento estaria acabado. Mesmo que Jiraiya estivesse dizendo a verdade, Raza simplesmente não conseguia aceitar. O ninja do País do Vento só teve a coragem de se opor ao País do Fogo por causa dos 3 Kages. É isso mesmo. Os 3 Kage não poderiam ter sido mortos por Jiraiya. Ele deve estar mentindo para destruir nosso moral. Se acreditarmos nele, caímos direto na armadilha. Os 3 Kage estão no topo do mundo ninja. Juntos, não há como eles perderem para Jiraiya. Jiraiya sabe muito bem como se gabar. Muitos ninjas do País dos Ventos se manifestaram, relutantes em acreditar no que acabavam de ouvir. Jiraiya apenas suspirou. Vocês realmente não sabem quando desistir. Por acaso eu pareço estar mentindo para vocês? Dito isso, ele lançou um pergaminho de armazenamento para o ar. Ao se desenrolar, as cabeças decepadas do Tsuchikage e do Mizukage caíram no campo de batalha. Quanto ao cadáver do Raikage, ele havia sido reduzido a cinzas, não restando nada. A visão das 2 cabeças causou um choque nas fileiras dos ninjas do País do Vento. Era como se óleo fervente tivesse sido derramado em uma piscina de água fria.
É verdade. Os 3 Kages estão realmente mortos. Jiraiya os matou. O país do vento está condenado. Como poderíamos sequer ter esperança de lutar contra um inimigo como este? Por que o provocamos em primeiro lugar? A resistência agora não tem mais sentido. O desespero consumiu os ninjas do país do vento. Alguns, relutantes em encarar o destino de uma nação derrotada, sacaram suas kunais e cortaram a própria garganta, escolhendo a morte em vez da rendição. Acabou. Acabou mesmo. Hasa, que estava determinado a resistir ao país do fogo até o fim, perdeu todas as forças. Seus olhos perderam o brilho, tomados pelo desespero, e ele desabou no chão. Ele desejava liderar o país do vento em uma última luta desesperada pela sobrevivência, mas com os 3 Kages mortos. Continuar lutando seria acabar com a própria vida. Não havia esperança de vitória. Jiraiya-sama é incrível. Ele derrotou 3 Kage em tão pouco tempo. Nem mesmo o primeiro Hokage conseguiria atingir esse nível de poder na idade dele. Isso é inacreditável. Lutamos esse tempo todo e nem sequer conseguimos matar um único Jounin de elite. Enquanto Jiraiya-sama acabou de eliminar 3 Kage e até selou a 2 caudas e a 5 caudas. Como ele fez isso? Jiraiya-sama. Com ele liderando o país do fogo, quem ousaria nos desafiar? Quem sequer poderia se opor a nós? Hahaha. Com essa batalha, o país do fogo agora tem o poder de unificar todo mundo ninja. Lutar ao lado de uma lenda como Jiraiya-sama é a maior honra de nossas vidas. Em comparação com o desespero que assolava os ninjas do país do vento, as forças do país do fogo estavam em êxtase. Nenhum deles esperava que Jiraiya fosse tão poderoso. Quando ouviram pela primeira vez que os 3 Kage haviam liderado pessoalmente um exército para invadir o país do fogo, o medo tomou conta de seus corações. Eles acreditavam que não havia como resistir a uma força tão esmagadora. Contudo, contra todas as expectativas, os Kage que tanto temiam, e até mesmo suas bestas com cauda, foram dizimados apenas por Jiraiya. Naquele momento, todos os ninjas do país do fogo viram Jiraiya como o novo deus do mundo ninja. Sua reverência por ele atingiu níveis sem precedentes. Os mais perplexos de todos foram os ninjas do país da água, do país da terra e do país do relâmpago. Eles haviam seguido seu Kage na batalha contra o país do fogo. Antes de partirem, seus líderes chegaram a discutir como dividiriam as terras conquistadas do fogo e do vento. A vitória parecia certa. Eles acreditavam que uma vez terminada a guerra, suas nações ascenderiam a um poder sem precedentes. Mas agora, num piscar de olhos, seus Kage estavam mortos. Que tipo de pesadelo foi esse? Pairando sobre o campo de batalha, a voz de Jiraiya ecoou mais uma vez. Se quiserem viver, larguem suas armas e levantem as mãos. Jiraiya havia iniciado essa guerra para unificar o mundo ninja e por fim ao caos, não para ser um carniceiro. Contanto que os ninjas do país do vento se rendessem e permitissem que seu chakra fosse selado, ele estava disposto a poupar suas vidas. A maioria dos ninjas restantes só queria sobreviver. Um a um, eles largaram suas armas e ergueram as mãos em sinal de rendição. Os ninjas do país do fogo agiram rapidamente para contê-los e selar seu chakra. Traidores. Morram. Contudo, nem todos estavam dispostos a desistir. Alguns ninjas do país do vento, vendo seus companheiros se renderem, imediatamente os atacaram com jutsus. Mesmo sabendo que a vitória era impossível, eles se recusaram a ceder. Preferiam morrer a aceitar a derrota. O caos irrompeu mais uma vez. Aqueles que se renderam foram forçados a lutar contra os que se recusaram a ceder. Quanto aos ninjas das outras 3 nações, eles estavam em grande desvantagem numérica, mas se recusaram a abandonar seu orgulho. Eram a elite de suas aldeias, guerreiros que defendiam seu próprio caminho ninja. Mesmo com a morte de seus Kage, eles não se renderiam. Em vez disso, lançaram um ataque final desesperado contra as forças do país do fogo. Jiraiya e Hiruzen Sarutobi estavam esperando por esse momento. Ao verem os ninjas de elite se recusando a se render, Jiraiya e Hiruzen agiram. Um a um, os ninjas inimigos mais fortes foram rapidamente eliminados, incapazes de oferecer qualquer resistência significativa. Logo, aqueles que ainda desejavam lutar estavam todos mortos. Jiraiya, agora que eles se renderam, o que faremos com eles? Hiruzen Sarutobi franziu a testa. O grande número de prisioneiros do país do vento era um problema. Mesmo com seus chakras selados, mantê-los presos no país do fogo poderia ser perigoso. Se mal administrados, poderiam desencadear uma revolta interna. Jiraiya respondeu sem hesitar. Sele seus chakras permanentemente e depois envie-os de volta para o país do vento. Designe Jounin de elite para supervisionar os assuntos do daimyo e trate os prisioneiros como civis. Faça-os trabalhar a terra sob estrita supervisão. Para criar uma paz estável e duradoura, era necessário controlar o número de ninjas ativos. Quanto menos ninjas aptos para o combate existissem, menor a probabilidade de outra guerra eclodir. Capítulo 238. Jiraiya já havia planejado há muito tempo essa grande guerra que engolfaria todo o mundo ninja. Seu objetivo era conquistar as grandes nações, selar seus jutsus proibidos e controlá-las rigorosamente. Ele pretendia tratar os ninjas como cidadãos comuns, privando-os de seus poderes. Assim que as grandes nações caíssem, ele passaria para as menores, selando também seus ninjas. Todas as técnicas de ninjutsu e treinamento de todas as nações seriam coletadas e centralizadas na Terra do Fogo. A partir de então, apenas aqueles que jurassem lealdade a ele e à Terra do Fogo teriam permissão para treinar como ninja. O resto do mundo seria isolado do ninjutsu, garantindo que jamais se tornaria um ninja novamente. Com um sistema assim implementado, o mundo ninja finalmente poderia alcançar uma paz duradoura. A causa principal das guerras intermináveis era a existência de ninjas em todas as nações. Cada país temia que os outros se tornassem poderosos demais e representassem uma ameaça à sua segurança. Todas as nações buscavam fortalecer suas próprias forças ninjas, tanto em número quanto em poder. No entanto, treinar mais ninjas exigia vastos recursos. Quando os recursos se tornavam escassos, as nações não tinham outra escolha senão invadir outras para garantir o que precisavam. Isso levava a conflitos, e a guerra era inevitável. Quase todas as guerras da história foram desencadeadas por disputas por recursos. O plano de Jiraiya era simples: eliminar os ninjas de outras nações, controlar o número total de ninjas restantes e colocá-los sob seu domínio. Com os ninjas governando os civis e ele supervisionando os ninjas, um mundo relativamente estável e pacífico poderia ser criado. É claro que esse plano exigia execução rigorosa. Todas as técnicas de ninjutsu e métodos de treinamento precisavam ser coletados. Nenhum poderia ser deixado para trás. Além disso, o controle populacional era necessário. As
As pessoas comuns também precisavam de recursos para sobreviver. Se a população crescesse sem controle, a escassez de recursos levaria, mais uma vez, à guerra e ao sofrimento. Dito isso, conflitos entre civis seriam muito menos catastróficos do que aqueles envolvendo ninjas. Além disso, se surgisse qualquer revolta entre a população, as forças ninjas de Jiraiya poderiam reprimi-la rapidamente e com facilidade. Resumindo, a chave para prevenir guerras residia no controle do número de ninjas. Se seus números permanecessem dentro de limites administráveis e os recursos fossem suficientes, a guerra não eclodiria. Assim que o chakra deles estiver selado, certifique-se de reunir os oficiais de alta patente. Eu mesmo quero aplicar o jutsu de selamento neles, instruiu Jiraiya a Hiruzen Sarutobi. Os ninjas de elite da Terra do Vento precisavam ser selados por ele mesmo. Sua força era formidável, e havia uma chance de que pudessem se libertar dos jutsus de selamento padrão usados pelo corpo de selamento da Nação do Fogo. Além disso, esses ninjas de alta patente possuíam inúmeras técnicas secretas. Se deixados sob a custódia de ninjas de patente inferior, poderiam manipulá-los para desfazer seus selos. No entanto, se o próprio Jiraiya realizasse o selamento, somente ele seria capaz de desfazê-lo. Devemos devolvê-los à Terra do Vento imediatamente após selá-los? Perguntou Hiruzen. Ainda não. Assim que forem selados, vamos detê-los em uma instalação perto da vila. Só depois que todos os ninjas de todas as nações forem selados é que os enviaremos de volta para serem monitorados em suas terras natais. Se eles devolvessem os ninjas da Terra do Vento muito cedo, as nações restantes sem dúvida tentariam resgatá-los e se uniriam contra a Terra do Fogo. Mesmo tendo já derrotado os Kage de todas as nações, Jiraiya sabia que as outras 3 grandes nações não se renderiam tão facilmente. Elas resistiriam, relutantes em serem seladas e reduzidas a civis comuns. O país do relâmpago e o país da água ainda eram particularmente poderosos. Enquanto isso, o país da terra já se encontrava na mesma situação desesperadora que o país do vento. Ambas as suas bestas com cauda haviam sido derrotadas. O Tsuchikage estava morto e muitos ninjas de elite haviam perecido. Jiraiya já havia decidido. Ele mesmo lançaria um ataque à terra em seguida. Sozinho. Afinal, na história original, o terceiro Raikage conseguiu lutar contra dezenas de milhares de ninjas de Vagakuri por 3 dias e 3 noites. Dado o poder atual de Jiraiya, eliminar todos os ninjas restantes de Vagakuri sozinho não era algo descabido. Em pouco tempo, todos os ninjas da Terra do Vento que se recusaram a se render foram eliminados. Os restantes, temendo a morte, aguardaram o seu selamento sem oferecer resistência. Naquele instante, Jiraiya sentiu uma presença imensamente poderosa se aproximando. Então, ele finalmente chegou. Jiraiya voltou seu olhar na direção da aura avassaladora. Uchiha Madara e Zetsu Negro entraram em seu alcance de detecção. Lorde Madara, isso é realmente inesperado. Eu não imaginava que ele eliminaria tanto a 5 caudas quanto a 2 caudas tão rapidamente, muito menos desmantelaria toda a força militar do País do Vento. Comentou Zetsu Negro maravilhado. Os ninjas do País do Vento não passavam de fracotes, uma turba desordenada que não merecia menção. Aquelas 2 bestas com cauda também estavam entre as mais fracas. Não é surpresa que tenham caído tão facilmente, respondeu Madara friamente. Além disso, o poder de Jiraiya supera o que Hashirama e eu tínhamos em nossa juventude. Madara não se abalou com as ações de Jiraiya. Aos seus olhos, Jiraiya pertencia ao mesmo nível que ele e Hashirama. Tais feitos eram esperados. Lorde Madara, ele representa uma ameaça para o senhor? Pela primeira vez, Zetsu Negro se viu questionando a capacidade de Madara de derrotar Jiraiya. Além de Hashirama, ninguém pode me derrotar, afirmou Madara com confiança. Embora seu corpo não estivesse em perfeitas condições, ele possuía o Rinnegan e havia herdado as habilidades regenerativas de Hashirama. Isso era mais do que suficiente para lidar com Jiraiya. Embora batalhas prolongadas não fossem o ideal, ele confiava em sua capacidade de terminar a luta rapidamente. Lorde Madara, o melhor seria capturá-lo com genjutsu e trazê-lo para o nosso lado. Se conseguirmos convencê-lo a se juntar a nós, nossos planos avançarão muito mais rapidamente. Isso não é mais necessário. Ele já matou todos os Kage. Assim que eu matar e extrair as 5 bestas com cauda restantes, poderemos coletar o resto nós mesmos. A empolgação de Madara crescia. Seu mundo ideal, aquele que ele havia imaginado por tanto tempo, estava agora ao seu alcance. Da mesma forma, Zetsu Negro estava radiante. O retorno de sua mãe estava mais próximo do que nunca. Capítulo 239. Lorde Madara, parece que ele já nos localizou. Que incrível capacidade sensorial. Zetsu Negro ficou surpreso ao ver Jiraiya olhar em sua direção. Apesar de estar tão longe do campo de batalha, Jiraiya já os havia detectado. Esse alcance sensorial assustador era suficiente para deixar qualquer um inquieto. E daí se ele tiver? Não é como se tivéssemos planejado escondê-lo ou emboscá-lo, disse Uchiha Madara, indiferente. Ele não tinha intenção de lançar um ataque surpresa contra Jiraiya. Se ele fosse notado ou não, não fazia diferença para ele. Esse é mesmo. Uchiha Madara? Jiraiya estreitou os olhos para a figura encapuzada que empunhava uma foice. No instante em que o viu, reconheceu-o instantaneamente. O que você disse? Os olhos de Sarutobi e Hiruzen se arregalaram em choque, e sua voz se elevou inconscientemente. Madara está vivo, e está vindo atrás de mim, disse Jiraiya com uma expressão grave. Isso é impossível. Madara morreu no Vale do Fim. Como ele ainda pode estar vivo? Hiruzen estava visivelmente abalado enquanto seguia o olhar de Jiraiya. A lendária batalha entre Madara e Hashirama Senju havia abalado todo o mundo ninja. Acreditava-se que Madara havia perecido ali, e pouco depois, Hashirama sucumbiu aos seus próprios ferimentos. Agora, Jiraiya afirmava que Madara havia sobrevivido e estava se preparando para atacá-los. Como Hiruzen não ficaria atônito? Jiraiya, porém, não perdeu tempo com explicações. Num instante, ele ativou a técnica de cintilação corporal e desapareceu do lugar, reaparecendo bem na frente de Madara. Quem diria? O lendário Uchiha Madara não morreu no Vale do Fim. Jiraiya sorriu de canto enquanto estudava o homem à sua frente, envolto em um manto negro e empunhando uma foice. Madara ficou momentaneamente surpreso por Jiraiya o ter reconhecido tão rapidamente. Você sabe meu nome e ainda assim se atreve a se aproximar? Tenho que admirar sua coragem, disse Madara com um leve sorriso. A expressão de Jiraiya tornou-se séria. Seu plano Olho da Lua é um erro. O que você leu na tábua foi alterado. Quem o alterou está bem ao seu lado, Zetsu Negro. Ele não é a personificação da sua vontade. Ele nunca teve a intenção de ajudá-lo a criar seu mundo ideal.
Seu verdadeiro objetivo é libertar sua mãe, Otsutsuki Kaguya. Madara acreditava firmemente que Zetsu Negro era sua própria criação, nascida de sua vontade. Jiraiya sabia que tentar convencê-lo do contrário não seria fácil, mas ele precisava tentar. De certa forma, Madara era uma figura trágica. Ele dedicou-se a criar um mundo ninja pacífico, apenas para ser manipulado e se tornar um mero peão no jogo de Zetsu Negro. Zetsu Negro enrijeceu. As palavras de Jiraiya o atingiram em cheio. Como ele sabe? Como ele poderia estar ciente de algo tão bem escondido? Diversos pensamentos inundavam a mente de Zetsu Negro. Embora abalado, ele se obrigou a manter a compostura. Qualquer sinal de angústia poderia denunciá-lo, e Madara não era tolo. Pelo contrário, ele era excepcionalmente inteligente. O único motivo pelo qual Zetsu Negro conseguiu enganá-lo foi porque alterou cuidadosamente a mensagem da tábua durante o momento mais sombrio de Madara, quando ele estava mais desesperado para acreditar em um caminho para a paz. Sem aquele momento de fraqueza, manipulá-lo teria sido impossível. Madara também ficou surpreso. Somente ele e Zetsu Negro sabiam sobre o plano do Olho da Lua. Ele não havia contado a mais ninguém. Então, como Jiraiya sabia? Contudo, embora o conhecimento que Jiraiya tinha do seu plano fosse alarmante, a segunda parte da sua declaração era incompreensível para Madara. Você realmente acredita que tudo o que está escrito naquela tábua de pedra é verdade absoluta? Você não acha que poderia ter sido alterado? Jiraiya prosseguiu. Já elaborei um plano para alcançar a paz no mundo ninja. Abandonem o plano Olho da Lua e trabalhem comigo para torná-lo realidade. Jiraiya apresentou sua proposta. Madara balançou a cabeça. Não sei como você descobriu meu plano, mas vou levá-lo adiante. Seu plano, embora não seja totalmente desprovido de mérito, não elimina a verdadeira fonte do sofrimento deste mundo. Somente colocando todos em seu próprio mundo ideal dos sonhos poderemos alcançar a verdadeira paz. Jiraiya suspirou. Agora ele podia ver que os ideais de Madara haviam se tornado extremos demais, sua mente completamente distorcida por sua visão de um mundo perfeito. Madara buscava criar um mundo ninja onde todos fossem felizes. Mas a única maneira que ele via para isso acontecer era através da ilusão de um sonho eterno. Porque aos seus olhos, a natureza humana era inerentemente gananciosa, impossível de satisfazer. Jiraiya havia trabalhado incansavelmente para moldar um mundo ninja melhor. E embora seu plano pudesse reduzir a guerra e o sofrimento, não poderia fazer com que todos fossem felizes. As pessoas ainda experimentariam perdas, ainda envelheceriam e morreriam, ainda desejariam mais. E enquanto esses desejos existissem, a dor jamais desapareceria completamente. Mas no Tsukuyomi infinito, todos esses desejos seriam satisfeitos. Um mundo perfeito sem dor. Uma utopia ilusória. Você realmente acha que um mundo assim tem algum significado? Perguntou Jiraiya. Sim, respondeu Madara sem hesitar. À margem, Zetsu Negro exalou silenciosamente. Por um instante, temeu que Madara pudesse vacilar. Se Madara abandonasse o plano agora, seus esforços para reviver Kaguya estariam arruinados. Eu estava preocupado à toa, pensou Zetsu Negro. Madara é muito arrogante. Quando ele decide algo, não muda de ideia tão facilmente. A convicção de Madara era absoluta. Mesmo que Jiraiya dissesse a verdade, admiti-la significaria aceitar que todo o trabalho de sua vida tinha sido em vão. Que tudo que ele fizera não tinha sentido. Nem mesmo Hashirama, seu amigo mais próximo e maior rival, conseguirá convencê-lo. Não havia motivos para acreditar que Jiraiya pudesse ter sucesso onde Hashirama havia falhado. Jiraiya suspirou mais uma vez. Já que você se recusa a voltar atrás, então teremos que resolver isso pela força. Jiraiya jamais esperara vencer essa batalha com palavras. Afinal, ele não era Naruto, o príncipe da conversa. Capítulo 240. Você sabe quem eu sou, e mesmo assim ousa falar comigo desse jeito. Que coragem impressionante. Só espero que você não me decepcione na batalha que temos pela frente. Uchiha Madara ergueu a mão e arrancou seu manto negro, com seu espírito de batalha pulsando forte. Desde sua luta contra Senju Hashirama no Vale do Fim, ele não havia entrado em combate. Madara era um guerreiro nato e após um período tão longo de inatividade, ansiava por uma luta emocionante. A força de Jiraiya era formidável, o suficiente para fazer seu sangue ferver de excitação. Ele aguardava ansiosamente a batalha que estava por vir. Você e Senju Hashirama são considerados ninjas lendários. Espero que sua força faça jus a esse nome. Caso contrário, serei eu quem ficará desapontado. Jiraiya riu de coração. Então, preparem-se para dançar. Madara sorriu antes de inspirar profundamente. Liberação de fogo. Grande aniquilação do fogo. Uma onda colossal de chamas irrompeu da boca de Madara, avançando como um inferno. O calor escaldante rugiu em direção a Jiraiya com imensa força. Embora a grande aniquilação de fogo fosse classificada como um jutsu de nível B, nas mãos de Madara, ela possuía um poder aterrador. Liberação de água. Formação de parede de água. Jiraiya lançou um jato d'água, formando uma barreira resistente que neutralizou sem esforço as chamas que se aproximavam. Uma névoa densa se ergueu e se espalhou em todas as direções. É mesmo ele, Madara. Mas ele deveria estar morto. Como isso é possível? Ao observar o desenrolar da batalha, o rosto de Sarutobi Hiruzen empalideceu, seus olhos se encheram de pavor. O próprio nome de Madara carregava uma sensação sufocante de opressão. Durante a era em que ele e Hashirama percorriam o campo de batalha, os dois sozinhos representavam uma força avassaladora, subjugando toda uma geração de ninjas. Eram seres muito além do nível Kage. Somente Hashirama conseguiu derrotar Madara. O medo de Hiruzen derivava de duas coisas. Primeiro, o puro terror do poder de Madara, e segundo, o fato de o próprio Hashirama ter declarado Madara morto. No entanto, lá estava ele, vivo e bem, atacando Jiraiya. A batalha no Vale do Fim foi travada porque Madara buscava destruir Konoha, forçando Hashirama a matar seu amigo mais próximo. Mas agora, com a partida de Hashirama, se Madara ainda pretendia obliterar a vila, como eles poderiam impedi-lo? Embora Jiraiya fosse inegavelmente forte, Hiruzen não acreditava que ele pudesse enfrentar Madara. A diferença de poder entre eles era simplesmente enorme. Mesmo entre os Kage, poucos conseguiam ficar na presença de Madara. Um simples olhar dele era suficiente para controlar a poderosa raposa de 9 caudas. Jiraiya, apesar de ser capaz de derrotar a maioria dos oponentes de nível Kage com facilidade, havia alcançado destaque recentemente demais. Como isso pode ser? Aquele homem deveria estar morto. Lord Hokage, o que está acontecendo? Vários ninjas da Nação do Fogo também avistaram Madara, com os olhos arregalados em descrença. Embora tivesse traído a aldeia e tentado destruí-la, sua imagem permaneceu entre as figuras históricas de Konoha. Supostamente ele deveria ter morrido pelas mãos do primeiro Hokage. Então por que ele está aqui vivo? Os ninjas ficaram em silêncio atônito, suas expressões oscilando entre choque e medo. Madara,
Está vivo? Chefe do clã, está aí a nossa chance. A oportunidade do clã Uchiha chegou. Entre os mais abalados estava o clã Uchiha. A facção radical dentro do clã, longe de estar com medo, estava visivelmente entusiasmada. Durante anos, o clã Uchiha esteve dividido em dois grupos. Os radicais, que buscavam tomar o controle da vila e obter poder absoluto, e os moderados, que desejavam se integrar pacificamente a Konoha. Foi devido a essa divisão que o segundo Hokage, e posteriormente Hiruzen e Danzou, suprimiram deliberadamente o clã Uchiha. Embora os moderados continuassem sendo a maioria, os radicais nunca desapareceram completamente. A força de Jiraiya os havia impedido por muito tempo de fazer qualquer movimento, mas agora que Madara havia aparecido, sua esperança foi reacendida. Silêncio! Madara não tem mais nada a ver com o clã Uchiha. A voz de Uchiha Fugaku era firme. Como moderado convicto, Fugaku não tinha nenhum desejo por rebelião ou lutas pelo poder. Na linha temporal original, apesar de possuir o Mangekyou Sharingan e poder suficiente para matar Uchiha Itachi, ele escolheu priorizar a vila em detrimento das ambições do clã. A rigor, Madara já havia rompido os laços com o clã Uchiha quando se voltou contra Konoha. Após a fundação da vila, a maioria dos Uchiha se cansou da guerra e não conseguia entender a obsessão de Madara pelo poder. Para ele, Madara sempre estivera protegendo o clã. Mas para eles, suas ações só haviam levado a mais divisão e sofrimento. Incompreendido tanto por seu próprio povo quanto pela vila, Madara abandonou Konoha apenas para retornar mais tarde, trazendo a raposa de 9 caudas para destruí-la. Ele nunca teve a intenção de poupar os Uchiha. Mantenham a boca fechada, ou eu mesmo lidarei com vocês, advertiu Fugaku. Seu olhar era penetrante enquanto se dirigia aos radicais. Madara foi declarado morto no Vale do Fim. Nem sequer sabemos se essa pessoa é realmente ele. Se Jiraiya ouvisse suas palavras imprudentes, você tem ideia do desastre que traria para o nosso clã? A voz de Fugaku estava repleta de uma fúria mal contida. Ele já havia tomado sua decisão. Assim que esse calvário terminasse, tomaria medidas para eliminar os radicais antes que pudessem arruinar o clã Uchiha. Modo sábio. Após uma breve troca de palavras, Jiraiya bateu palmas e ativou o modo sábio num instante. Os olhos de Madara brilharam de interesse. Você me deixou furioso. Entrar no modo sábio instantaneamente. Além de Hashirama, você é o único que ouvi fazer isso. Você é digno de toda a minha força. Com um salto, Madara brandiu sua foice contra Jiraiya. Clang, clang. Uma série de choques metálicos ecoou quando Jiraiya enfrentou os ataques de Madara de frente, empunhando a espada da chama relâmpago. Os dois se enfrentaram dezenas de vezes em meros instantes, sem que nenhum conseguisse levar vantagem. Madara recuou subitamente, flexionando os dedos. Impressionante. Sua força bruta é notável. Sua mão, ainda segurando a foice, formigava devido à dormência. Capítulo 241. Se for uma batalha de taijutsu, não perderei para ninguém, nem mesmo para você, o lendário Uchiha Madara. Num piscar de olhos, Jiraiya desapareceu, sua lâmina de chamas relâmpago crepitando com uma eletricidade ofuscante. Num movimento rápido, ele avançou, cravando sua lâmina diretamente no peito de Madara. A velocidade vertiginosa de seus movimentos distorceu o ar ao redor da ponta da lâmina. Mesmo com a clareza do Rinnegan, tudo que Madara conseguia perceber eram imagens residuais. Velocidade incrível. Um raro momento de tensão percorreu o coração de Madara. O ataque de Jiraiya era tão rápido que prever sua trajetória era praticamente impossível. Não havia como bloqueá-lo a tempo. Naquele instante, o olho de Madara girou violentamente, liberando uma onda imensa de chakra. A forma espectral de Susanoo materializou-se por completo. Somente Madara seria capaz de invocar um Susanoo de corpo completo tão rapidamente. Para compreender a magnitude dessa façanha, Susanoo teve várias fases. A forma inicial apresentava estruturas semelhantes a costelas e um braço, oferecendo defesa limitada com lacunas visíveis. O primeiro estágio envolvia completamente o usuário em uma armadura de chakra esquelética, aumentando a defesa, mas ainda deixando vulnerabilidades nos pés. A segunda etapa adicionou músculos e veias sobre a estrutura esquelética, formando uma armadura revestida de chakra e despertando armas e jutsus únicos. O terceiro estágio consistia em usar uma armadura pesada, aumentando drasticamente a defesa e concedendo um arsenal maior. No entanto, o esforço necessário para mantê-la a tornava instável para a maioria dos usuários do Mangekyou Sharingan. O quarto estágio se aproximava da forma de corpo completo, capaz de se fundir com uma besta com cauda para defesa e poder supremos. Finalmente, o Susanoo corpo completo. Este era o ápice, detentor de força divina. Somente aqueles que dominavam completamente o Mangekyou Sharingan e possuíam vastas reservas de chakra podiam alcançá-lo. Tal Susanoo era colossal. Seu poder era suficiente para partir montanhas com um único golpe, e concedia ao usuário a capacidade de voar, além de executar suas técnicas características. Existiram também variações raras, como a forma aprimorada pelo modo sábio e a fusão do Susanoo corpo completo com o chakra de todas as 9 bestas com cauda. O Susanoo de Madara se solidificou no exato momento em que o ataque de Jiraiya o atingiu. Uma descarga elétrica explodiu no peito do Susanoo, abrindo momentaneamente um pequeno corte superficial na armadura de chakra. No entanto, a propagação da eletricidade não conseguiu causar danos adicionais além do ponto de impacto. Como era de se esperar de um Susanoo de corpo inteiro, sua defesa é verdadeiramente absurda. Percebendo que seu ataque fora ineficaz, Jiraiya recuou imediatamente. Um instante depois, a enorme espada de Susanoo desceu em sua direção. Jiraiya conseguiu se esquivar por pouco. A espada atingiu o solo, enviando ondas de choque que racharam a terra, deixando uma enorme fissura em seu rastro. É mesmo ele. O primeiro Hokage não conseguiu matá-lo. As mãos de Hiruzen Sarutobi tremeram ao testemunhar a forma monstruosa de Susanoo. Se Uchiha Madara atacasse Konoha e Jiraiya caísse aqui, como eles poderiam impedi-lo? Todos, recuem imediatamente. Voltem para a aldeia. Hiruzen deu a ordem aos berros, sem fazer qualquer tentativa de ajudar Jiraiya. Uma batalha dessa magnitude estava além de suas capacidades. Uma simples onda de choque poderia dizimá-los. Jiraiya pousou, seu chakra pulsando intensamente. A divindade guardiã tomou forma ao seu lado, atingindo a mesma altura do Susanoo de Madara. Manifestar algo assim sem o Sharingan. Impressionante. Madara, na verdade, fez elogios. Yasaka Magatama. O Susanoo de Madara liberou uma saraivada de orbes de chakras giratórias, cada uma brilhando como um canhão laser enquanto se precipitavam em direção a Jiraiya. Com um movimento fluido, a divindade guardiã desdobrou seu escudo em forma de abóbada, com o chakra pulsando ao longo de sua estrutura. Bum, bum,
Explosões devastaram o campo de batalha quando Yasaka Magatama detonou, enviando ondas de choque que se propagaram para fora. Pela primeira vez, a divindade guardiã foi forçada a recuar. Mesmo enfrentando o ataque de poeira de Onoki, ele nunca havia sido repelido dessa forma. Em resposta, o chicote dourado da divindade guardiã avançou em direção a Susanoo, chocando-se contra sua espada colossal. O impacto enviou ondas de choque que rasgaram a paisagem, arrancando terra e detritos em todas as direções. Até mesmo as forças distantes de Konoha foram obrigadas a se preparar, erguendo jutsus defensivos para resistir aos tremores secundários. Clone de madeira. As mãos de Madara formaram selos e num instante, inúmeros clones emergiram de seu corpo. Clones de madeira. Diferentemente dos clones de sombra comuns, essas construções possuíam imensa durabilidade, altas reservas de chakra e longevidade extraordinária. Mas isso não era tudo. No instante em que apareceram, cada clone conjurou seu próprio Susanoo. Embora ainda estivessem no primeiro estágio, a visão era aterradora. Liberação de madeira? Como é que o Uchiha Madara tem liberação de madeira? O ninja que observava ficou boquiaberto, em choque. Desde a morte de Hashirama Senju, ninguém em Konoha conseguiu usar a liberação de madeira. Nem mesmo o clã Senju conseguiu herdar essa habilidade. Hiruzen e os outros haviam experimentado secretamente com as células de Hashirama na esperança de replicar seu poder, mas todas as tentativas falharam. Mas agora, Madara dominava o estilo madeira sem esforço algum. E pior, cada um de seus clones possuía o Susanoo. Isto é uma loucura. O Uchiha que assistia à batalha sentiu uma profunda sensação de desespero. Nenhum Uchiha vivo hoje em dia seria capaz de invocar o Susanoo. E lá estava Madara, casualmente envolvendo até mesmo seus clones com a névoa. A diferença era simplesmente incompreensível. Capítulo 242. Ao ver inúmeros clones de liberação de madeira revestidos com Susanoo, Jiraiya permaneceu impassível, sem demonstrar qualquer sinal de pânico. Atrás dele, 5 naturezas de chakra diferentes surgiram e se entrelaçaram, condensando-se em 5 guerreiros divinos num instante. Titã da chama, Titã do trovão, Titã da terra, Titã da água e Titã do vento. Jiraiya agora dominava a habilidade de invocar guerreiros divinos de 5 atributos de chakra diferentes. Cada um exalava um poder avassalador, comparável apenas ao de sua divindade guardiã principal. Tendo absorvido o poder das bestas com cauda, Jiraiya agora podia manifestar esses guerreiros elementais. Cada um possuindo imensa força e a capacidade de usar ninjutsu poderoso. Suas técnicas atingiram o ápice de seus respectivos elementos. As técnicas de liberação de fogo do Titã das Chamas já haviam atingido seu limite máximo. Imbuídos com chakra sábio, esses guerreiros não eram meras construções, eram a personificação do poder divino. Entre eles, o Titã do Vento ostentava as marcas de Shukaku, permitindo-lhe usar a liberação magnética. Enquanto isso, o Titã das Chamas era imbuído com o poder de Matatabi e Sengoku, e o Deus da Água possuía a força de Zobu. Dentre os 5, o Titã das Chamas era sem dúvida o mais forte, imbuído com o poder de 2 bestas com cauda. O surgimento desses guerreiros divinos fez com que os olhos de Uchiha Madara se estreitassem bruscamente. Uma presença de chakra tão imensa. Reconheço sua força, declarou Madara com entusiasmo. Encontrar um oponente à altura de Hashirama o encheu de euforia. Cada guerreiro divino irradiava um chakra denso. Vamos ver se sua força realmente merece meu reconhecimento, respondeu Jiraiya calmamente. Não era arrogância, ele simplesmente não sabia quanta força o corpo debilitado de Madara ainda era capaz de liberar. A idade diminuía muito a força de um ninja, especialmente de um tão experiente em batalhas quanto Madara. Hahaha, você é o primeiro a ser tão ousado na minha presença. Madara riu, erguendo as mãos. Seus clones de liberação de madeira saltaram para a frente, avançando em direção a Jiraiya. Com um simples pensamento, Jiraiya ordenou ao Titã das Chamas que arremessasse sua enorme cabaça para o céu. Ao subir, a cabaça irrompeu em chamas cegantes, expelindo lava derretida que formou enormes bolas de fogo, as quais caíram sobre os clones de liberação de madeira que avançavam. Uma explosão estrondosa ecoou quando as bolas de fogo atingiram o alvo, lançando os clones para longe. Rachaduras se espalharam por suas armaduras de Susanoo. À medida que a lava derretida continuava a jorrar, o número e o tamanho das bolas de fogo aumentavam exponencialmente, acabando por engolfar todos os clones. Esse poder é como de um deus. Com tal força, ele poderia destruir uma nação inteira sozinho. Mesmo contra o Uchiha Madara, Jiraiya-sama continua dominante. Isso é incrível. Viver na mesma época que um ninja tão divino e testemunhar sua ascensão, que honra. Susanoo, ou supostamente a defesa suprema, não parece tão invencível quanto dizem as lendas. Quem diria que ele poderia ser destruído tão facilmente? Fácil. É porque é o Jiraiya-sama. Se fosse você, o Susanoo te esmagaria em um instante. Apesar das ordens de Sarutobi e Hiruzen para recuar, muitos ninjas de elite permaneceram para testemunhar essa batalha lendária. A visão dos clones de Madara, cada um empunhando Susanoo, já havia deixado os espectadores maravilhados. Mas quando esses mesmos clones foram obliterados por um único ataque de Jiraiya, o choque atingiu níveis sem precedentes. A força de Jiraiya era incompreensível. Os clones da liberação de madeira foram arremessados para longe, seus Susanoo destruídos irreparavelmente. Não era que Susanoo fosse fraco. O ataque de Jiraiya foi simplesmente poderoso demais. Além disso, o Susanoo manifestado por esses clones de liberação de madeira estava apenas em sua segunda forma, ainda repleto de falhas em sua defesa. Eles simplesmente não eram resistentes o suficiente para suportar o ataque de Jiraiya. Afinal, na linha do tempo original, até mesmo Onoki foi capaz de eliminar 25 clones de liberação de madeira com um único movimento. Que poder aterrador! Se esse ataque me atingisse em cheio, eu seria reduzido a cinzas, murmurou Zetsu negro, apavorado, observando a demonstração devastadora do Titã das Chamas. Apesar de testemunhar a destruição de seus clones, Madara permaneceu estranhamente calmo. De repente, seus olhos giraram violentamente, liberando uma onda avassaladora de poder ocular direcionada a Jiraiya. Naquele instante, Jiraiya sentiu sua própria alma sendo dilacerada, sua consciência se esvaindo. No nível de Madara, o Genjutsu era praticamente impossível de antecipar ou evitar. Enquanto Jiraiya lutava contra a ilusão, o Susanoo de Madara, totalmente manifestado, brandiu sua enorme lâmina em sua direção. No entanto, no instante seguinte, uma luz divina surgiu nos olhos de Jiraiya, libertando-o instantaneamente do domínio do Genjutsu. Seu olho perspicaz lhe concedia resistência a ilusões, uma habilidade ainda mais aprimorada por uma recente recompensa do sistema. Agora, ele havia evoluído para o olho divino, capaz de penetrar todas as ilusões e manipular o próprio espaço.
Seu olhar podia rasgar dimensões, distorcer a realidade e até mesmo exercer influência sobre o próprio tempo. Era semelhante ao Mangekyou Sharingan de Uchiha Obito, mas muito superior. Diferentemente do olho de Obito, o olho de Jiraiya podia até mesmo manipular o fluxo do tempo. Ao recuperar a lucidez, Jiraiya viu as lâminas gêmeas do Susanoo descendo sobre ele. Com o pensamento, o Titã do Trovão ao seu lado brandiu uma guandal crepitante, interceptando o ataque em um choque deslumbrante de relâmpagos e chakra. A expressão de Madara escureceu. Você se libertou tão rápido. Parece que meu genjutsu não tem efeito sobre você. Capítulo 243. Inicialmente, ele pensou que conseguiria conter Jiraiya por alguns segundos, tempo suficiente para criar uma abertura para um ataque. Para sua surpresa, Jiraiya se recuperou do efeito em menos de um segundo, recuperando-se quase instantaneamente. O Titã do Trovão bloqueou o ataque do Susanoo de corpo inteiro, mas foi forçado a recuar vários passos. O chakra em seus braços oscilou ligeiramente com o impacto. O poder destrutivo de um Susanoo de corpo completo era imenso. Podia partir montanhas ao meio e despedaçar meteoros com facilidade. Se os 5 titãs elementais o enfrentassem 1 a 1, não teriam a menor chance. Não demoraria muito para que fossem completamente aniquilados. Diferentemente do Titã Guardião, os Titãs Elementais eram formados a partir de uma única natureza de chakra, enquanto o Titã Guardião era forjado a partir das 5 naturezas de chakra combinadas com Senjutsu. Em termos de capacidade geral, o Titã Guardião era, na verdade, superior a um Susanoo de corpo completo. Entretanto, o clone de madeira que havia sido arremessado para longe anteriormente se levantou e atacou Jiraiya mais uma vez. Tic! Parece um enxame de moscas. Com um único movimento, Jiraiya ordenou que o Titã das Chamas e o Titã do Trovão atacassem. Um cuspiu chamas surgindo, o outro liberou relâmpagos crepitantes. Quando as duas forças convergiram, formaram uma poderosa chama relâmpago que engolfou todos os clones de madeira, reduzindo-os a cinzas. Liberação de madeira. Técnica do dragão de madeira. Madara, imperturbável pelo ataque falho, rapidamente formou selos de mão. Um colossal dragão de madeira emergiu, serpenteando pelo ar enquanto avançava em direção ao Titã Guardião. O jutsu característico do Lorde Hashirama. Por que Madara consegue usá-lo? Isso é impossível. Ninguém nunca ouviu falar de Madara possuindo o estilo madeira. Como ele pode usá-lo agora? O ninja que observava ficou boquiaberto, incrédulo, enquanto o dragão de madeira espiralava em direção ao Titã Guardião. Jiraiya cerrou o punho direito. O Titã Guardião imitou seu movimento, desferindo um soco poderoso que atingiu a cabeça do dragão, causando rachaduras em sua superfície. No entanto, o dragão chicoteou com sua cauda, prendendo-a na perna do Titã Guardião e apertando-a com força. Exerceu uma força tremenda, tentando derrubar seu enorme oponente. Ao mesmo tempo, o dragão de madeira começou a absorver o chakra do Titã Guardião, mas o Titã do Vento já havia previsto isso. Uma densa massa de areia de ferro fora preparada e agora era arremessada em direção ao dragão de madeira. Liberação de fogo, chama destruidora majestosa. Madara reagiu rapidamente, expelindo uma enorme bola de fogo que se chocou contra a areia de ferro, derretendo-a e transformando-a em metal líquido. Liberação de fogo, técnica da canção de liberação da chama do dragão. Em seguida, ele enviou 4 dragões flamejantes, atacando o Titã Guardião de várias direções. O Titã da Água, ainda segurando seu precioso orbe, arremessou-o para o céu. Uma tremenda onda de água irrompeu dos céus, formando um aguaceiro torrencial que extinguiu os dragões de fogo que se aproximavam. Ao mesmo tempo, o Titã da Terra brandiu seu enorme martelo, golpeando com força a cabeça do dragão de madeira. O impacto estilhaçou o crânio do dragão, reduzindo-o a fragmentos. Liberação de madeira, o nascimento de um mundo de árvores. Madara juntou as mãos e o chão começou a tremer violentamente. Árvores brotaram da terra, crescendo a uma velocidade alarmante até formarem uma floresta enorme. O Titã Guardião de Jiraiya e os 5 titãs elementais foram rapidamente enredados na densa folhagem. Cipós e galhos se retorciam e se lançavam em sua direção, tentando restringir seus movimentos. Os gavinhas eram mais duros que kunai e shuriken, enquanto as folhas eram afiadas como navalhas. Em meros instantes, o Titã Guardião e os 5 titãs elementais estavam completamente enredados. Pior ainda, seu chakra começou a se esvair, a propriedade oculta de muitas técnicas de liberação de madeira. Roda divina dos 5 elementos e manifeste-se. Jiraiya juntou as mãos, e os 5 titãs elementais cintilaram e se dissolveram em chakra puro. Sua essência combinada se condensou em uma roda de luz radiante de 5 cores, girando rapidamente enquanto cortava os cipós que os envolviam. A roda então se estabilizou atrás do Titã Guardião, fundindo seu poder com o dele. Naquele instante, o Titã Guardião deixou de ser uma mera construção e passou a irradiar majestade divina. A auréola atrás de sua cabeça girou, banhando sua forma em um brilho dourado. Liberação de fogo, chamas da aniquilação. Jiraiya formou selos, e o Titã Guardião liberou um inferno avassalador de sua boca. Simultaneamente, a roda divina atrás de sua cabeça brilhou em vermelho, intensificando as chamas. Embora as árvores fossem extraordinariamente resistentes, não tiveram a menor chance contra um calor tão escaldante. Em segundos, toda a floresta foi engolfada por uma tempestade de fogo devastadora, reduzida a cinzas. Liberação de madeira, mundo das árvores floridas. Madara não havia terminado. Mais uma vez, o chão se abriu e enormes árvores floridas brotaram de baixo. Enormes flores desabrocharam, liberando nuvens de pólen perfumado no ar. Não se tratava de um pólen qualquer. Era uma potente neurotoxina que debilitava qualquer pessoa que a inalasse, deixando-a indefesa. Mas Jiraiya permaneceu impassível. Veneno não vai funcionar comigo. Graças ao seu domínio do selo venenoso universal, ainda mais aprimorado pelo sistema, Jiraiya era imune a todas as toxinas. A roda divina do Titã Guardião girou mais uma vez, desta vez assumindo seu aspecto de vento. Uma rajada feroz rugiu quando o Titã Guardião exalou, enviando lâminas de vento afiadas como navalhas para a frente. As rajadas violentas varreram o campo de batalha, despedaçando as árvores floridas antes que pudessem surtir efeito completo. Madara e seu Susanoo moveram-se em uníssono, formando selos de mão. O céu escureceu de forma ameaçadora. 2 meteoros gigantescos, cada um com mais de 100 metros de diâmetro, caíram do céu em alta velocidade, seu tamanho colossal obscurecendo a paisagem. Lâmina do julgamento. Jiraiya já esperava por essa jogada. Formando selos junto ao Titã Guardião, ele observou uma espada colossal, com mais de 100 metros de comprimento, materializar-se na mão
mão do titã. 5 naturezas de chakra elementais giravam em torno de sua lâmina. Com um único golpe descendente, a espada desferiu um corte devastador em direção ao céu. Um arco de energia ofuscante rasgou os céus. Uma explosão ensurdecedora se seguiu, e ambos os meteoros foram instantaneamente reduzidos a escombros, com seus fragmentos espalhados pelo campo de batalha. Isto é algo que nunca vi igual. Esta não é apenas uma batalha entre ninjas. Este é um confronto entre deuses. Testemunhar um espetáculo como esse, posso morrer sem arrependimentos. Os ninjas que assistiam à cena reagiram com espanto e entusiasmo. Mesmo à distância, a magnitude da batalha causou-lhes arrepios. Madara estreitou os olhos enquanto observava Jiraiya aniquilar sem esforço seu ataque celestial. Uma rara expressão de espanto cruzou seu rosto. O poder de Jiraiya superou em muito suas expectativas. Shibaku Tensei. Madara rugiu, gastando uma vasta quantidade de chakra enquanto conjurava múltiplas esferas negras. Com o movimento rápido do pulso, as esferas se dispersaram, posicionando-se ao redor de Jiraiya e do Titã Guardião. As esferas se ativaram instantaneamente, exercendo uma força gravitacional que despedaçou a Terra. Enormes pedaços de rocha e detritos foram atraídos para cima, formando rapidamente uma série de satélites gigantescos projetados para aprisionar Jiraiya e sua construção. Grande impacto dos 5 elementos. Jiraiya rapidamente formou selos. A roda divina atrás do Titã Guardião girou a uma velocidade incrível. De seu peito, uma luz intensa e ofuscante rompeu, sinalizando a liberação de uma força capaz de abalar a Terra. Capítulo 244. Quando a luz no coração do Titã Guardião atingiu seu ápice de intensidade, um raio deslumbrante irrompeu, atingindo instantaneamente todas as esferas do Shibaku Tensei. Elas foram vaporizadas com o impacto, reduzidas a nada. O raio não parou por aí. Ele avançou diretamente em direção ao Uchiha Madara. O chakra dentro do feixe era incomparavelmente puro, comprimido a um grau extremo. Este foi um ataque desferido por Jiraiya, canalizando todo o poder das bestas com cauda dentro dele, combinado com sua própria força. Antes que Madara pudesse reagir, o raio atingiu seu Susanoo. Bum! Uma explosão estrondosa ecoou pelo campo de batalha quando Susanoo foi arremessado para longe. O ponto de impacto cedeu profundamente e a partir daquele local, uma intrincada rede de rachaduras se espalhou rapidamente por toda a sua forma. O Susanoo, em sua forma completa, foi quase destruído por um único golpe de Jiraiya. Como isso é possível? Como você pode possuir um poder tão avassalador? Os olhos de Madara estavam cheios de incredulidade. Eu já te disse, sua era acabou. Este mundo não te pertence mais. Madara, até agora você é o único ninja digno de me fazer dar tudo de mim. Reconheço sua força. As palavras de Jiraiya eram calmas, porém resolutas. Enquanto ele falava, o Titã Guardião levitou para mais alto, a aura divina atrás de sua cabeça girando rapidamente. Com um simples movimento ascendente de sua mão direita, um enorme Rasengan materializou-se e disparou em direção a Madara. O Susanoo de Madara cruzou suas lâminas gêmeas em uma tentativa desesperada de contra-atacar, mas no instante em que o Rasengan fez contato, detonou violentamente, estilhaçando as espadas em pedaços. Limbo, prisão de fronteira. Uma intensa sensação de opressão pairava no ar, mais forte até do que aquela que ele sentirá ao lutar contra Senju Hashirama. Madara ativou uma de suas habilidades do Rinnegan. De seus olhos emergiram 4 sombras invisíveis, seres que apenas um portador do Rinnegan poderia perceber. Essas sombras, possuindo a mesma força que o próprio Madara, avançaram em direção a Jiraiya. A natureza única dessas sombras as tornava quase invencíveis. Elas podiam alternar entre estados físicos intangíveis e eram imperceptíveis para qualquer um sem o Rinnegan. A única desvantagem era que elas precisavam retornar ao usuário periodicamente. E quaisquer ferimentos sofridos enquanto em estado tangível seriam refletidos de volta para Madara. Para a maioria dos oponentes, essas sombras representavam uma ameaça insuperável. No entanto, Jiraiya era diferente. Ele possuía o Olho da Percepção, concedido pelo sistema, uma habilidade que superava o Rinnegan. Embora ainda não tivesse explorado totalmente seu potencial, o simples fato de possuir o Olho da Percepção lhe permitia perceber os clones do limbo. No instante em que as 4 sombras apareceram, o olho direito de Jiraiya girou bruscamente ao fixá-las. Instantaneamente, o espaço ao redor se distorceu, gerando uma imensa força gravitacional que prendeu os clones no lugar. No centro da distorção, correntes formadas por energia espacial condensada dispararam, envolvendo firmemente as sombras. Sem lhes dar chance de escapar, as correntes as arrastaram para o vazio, apagando completamente sua presença deste mundo. Nesse mesmo instante, a conexão de Madara com seus clones do limbo foi cortada. Ele não conseguia mais senti-los. Isto é impossível. Você não tem um Rinnegan. Como pode vê-los? A expressão de Madara se contorceu em choque. Aquilo desafiava seu entendimento de Doujutsu. Porque meus olhos superam até mesmo seu Rinnegan, respondeu Jiraiya friamente. Estátua Gedo. A voz de Madara era fria enquanto ele executava uma técnica de invocação. Com um estrondo ensurdecedor, o chão se abriu e das profundezas da terra, emergiu uma estátua enorme e grotesca, a estátua demoníaca do caminho exterior. Correntes de estátuas demoníacas. A estátua Gedo abriu suas mandíbulas, expelindo inúmeras correntes roxas que dispararam em direção a Jiraiya. Essas correntes tinham o poder de suprimir bestas com cauda. Uma vez enredadas, não havia escapatória. Contudo, Jiraiya permaneceu impassível. O Titã Guardião estendeu a mão, agarrando a auréola divina atrás da cabeça, e com um poderoso golpe, arremessou-a para frente. A auréola giratória cortou o ar, rompendo sem esforço todas as correntes que se aproximavam antes que pudessem alcançá-lo. Invocar a estátua Gedo cobrou um preço alto de Madara. Seu corpo, já debilitado, foi levado ainda mais perto do limite. Manter a estátua e seu Susanoo completo em funcionamento drenava suas forças a uma velocidade alarmante. Sangue escorria do canto da sua boca. Maldito corpo quebrado. Se eu fosse mais jovem, não estaria neste estado patético, praguejou Madara em pensamento. Seu orgulho e arrogância estava sendo esmagado por um mero ninja da geração mais jovem. Uma amarga sensação de relutância o invadiu. Madara, seu plano Olho da Lua é falho. Um mundo de paz forçada não tem sentido. A nova era do mundo ninja será moldada pelas minhas mãos. É verdade que não posso apagar todo o sofrimento, mas posso ao menos reduzir o ciclo interminável de guerras. A voz de Jiraiya era firme enquanto ele pairava sobre Madara, olhando para ele através dos olhos do Titã Guardião. Madara já havia esgotado todas as técnicas à sua disposição, mas não conseguiu infligir sequer um ferimento significativo em Jiraiya.
Sua derrota era inevitável. Jiraiya, seu suposto mundo ideal não passa de um desejo ingênuo. Você pode sonhar com a paz, mas pode garantir que ela algum dia se tornará realidade? A verdadeira paz só pode ser alcançada através do controle. Meu plano é o único caminho correto. A fúria de Madara explodiu quando ele avançou, ordenando que tanto a estátua Gedo quanto seu Susanoo investissem contra Jiraiya pela última vez. Jiraiya suspirou levemente, balançando a cabeça. O peito do titã guardião começou a reunir chakra mais uma vez, condensando-se em outro feixe de luz ofuscante. Quando disparou, a explosão atravessou o Susanoo totalmente formado de Madara, despedaçando-o completamente. Quanto à estátua Gedo, Jiraiya ergueu a mão, conjurando um enorme meteoro do alto. Ele despencou em linha reta, atingindo a estátua e prendendo-a sob seu peso colossal. Sem hesitar, ele teceu uma série de selos de mão, executando as correntes de selamento adamantinas para aprisionar a estátua Gedo no lugar. Acabou. Tudo acabou. Observando de longe, Zetsu Negro tremia em puro pânico. Se Madara fosse derrotado, toda a esperança de reviver sua mãe, Kaguya, estaria perdida. Jiraiya já havia descoberto seus planos, não havia como permitir que se concretizassem. Assim que Madara fosse eliminado, Jiraiya sem dúvida voltaria sua atenção para eliminá-lo também. Morrer no campo de batalha é o fim mais apropriado para um guerreiro como você. A voz de Jiraiya carregava um tom solene e definitivo enquanto ele ordenava ao titã guardião que avançasse. Seu punho se fechou com força e desferiu um golpe em direção a Madara. Madara lançou desesperadamente uma última saraivada de jutsus, mas todas as suas técnicas foram destruídas ao impacto com o punho do titã guardião. No fim, o soco colossal atingiu o corpo de Madara. E assim a lenda de Uchiha Madara chegou ao fim. Capítulo 245. Uma explosão ensurdecedora ecoou. O lendário ninja, Uchiha Madara, encontrou seu fim. Jiraiya soltou um suspiro silencioso enquanto contemplava o corpo caído de Madara. Com sua morte, quase todos os guerreiros do período dos estados combatentes desapareceram, marcando o fim definitivo da antiga era. Agora, uma nova era começaria, e seu líder seria ninguém menos que o próprio Jiraiya. Agora é a sua vez. Jiraiya se virou para Zetsu Negro, batendo palmas com a mão direita em um movimento decisivo. Uma onda de chakra inundou seu corpo e Zetsu Negro, fazendo-se desintegrar em nada. Madara caiu tão rápido. Jiraiya-sama é realmente poderoso. Jiraiya-sama é invencível. Ele já está no mesmo nível dos deuses. Jiraiya-sama é imparável. Os ninjas do País do Fogo explodiram em vivas ao testemunharem a vitória esmagadora de seu líder sobre Uchiha Madara. Após se certificar de que Madara realmente havia partido, Jiraiya dissipou seu titã guardião e aproximou-se do corpo da lenda caída. Embora tivesse despedaçado a alma de Madara com seu ataque final, ele deixará o cadáver intacto. Um guerreiro da estatura de Madara merecia um enterro digno. Jiraiya decidiu levar o corpo de volta à Terra do Fogo e realizar um grande funeral para honrar o nome da lenda. Invocando Sarutobi Hiruzen, Jiraiya incumbiu-o de cuidar dos preparativos para o funeral de Madara. Com isso resolvido, Jiraiya liderou os ninjas de Konoha de volta à sua vila. Ao retornar a Konoha, Jiraiya imediatamente se reuniu com a liderança da vila. Ele ordenou que viajassem para o País da Terra, o País da Água, o País do Relâmpago e várias nações menores, apresentando um ultimato claro: submeter-se ao selamento de seu chakra ou enfrentar seu poderio militar. Jiraiya esperava evitar derramamento de sangue desnecessário. Se as nações se rendessem, haveria menos mortes. Contudo, se resistissem, ele não mostraria misericórdia. Criar um mundo pacífico exigia sacrifício. A notícia da vitória de Jiraiya sobre o Raikage, Tsuchikage, Mizukage e Uchiha Madara espalhou-se rapidamente pelo mundo ninja, abalando todas as nações. Inicialmente, muitos se recusaram a acreditar, suspeitando que o País do Fogo estivesse disseminando propaganda falsa. Mas quando seus enviados retornaram com a confirmação, a verdade tornou-se inegável. Nações menores, aterrorizadas com a notícia, enviaram rapidamente emissários à Terra do Fogo, concordando com a política de selamento de chakra. Para elas, perder seu chakra era um pequeno preço a pagar pela sobrevivência, especialmente porque sempre estiveram à mercê das nações maiores. Contudo, a maioria das grandes nações recusou. A ideia de renunciar ao seu poder e se tornarem pessoas comuns era impensável, especialmente para as três grandes nações. A Terra do Relâmpago, em particular, ignorou completamente os mensageiros da Terra do Fogo, chegando mesmo perto de executá-los. Quando essa notícia chegou a Jiraiya, sua fúria foi inegável. Eu lhes dei uma saída. Já que eles se recusam, não podem me culpar por ser implacável. No escritório do Hokage, a expressão de Jiraiya escureceu. Jiraiya-sama, se a Terra do Relâmpago se recusar a obedecer, permita-me liderar nossas forças e conquistá-la. Uchiha Fugaku deu um passo à frente, ansioso para provar sua lealdade. Jiraiya balançou a cabeça. Eu sozinho sou suficiente. Sem dizer mais nada, ele deixou a Terra do Fogo e partiu para a Terra do Relâmpago. Com a força que possuía, ele não precisava de um exército. Ao entrar na Terra do Relâmpago, Jiraiya dirigiu-se diretamente para Komogakure. Assim que chegou, invocou o Titã Guardião e os 5 titãs elementais, lançando um ataque contra a vila. As defesas de Komogakure não tiveram a menor chance contra seu poder avassalador. A vila foi reduzida a escombros em meros instantes. Quanto a Gyuki a 8 caudas, Jiraiya extraiu seu chakra e o absorveu em si mesmo. Ao final da batalha, a liderança do País do Relâmpago havia sido completamente aniquilada por Jiraiya sozinho. Quando a notícia da destruição de Komogakure se espalhou pelo mundo ninja, as nações que ainda hesitavam se renderam imediatamente. Aterrorizadas, enviaram emissários ao País do Fogo, dispostos a aceitar a política de selamento de chakra. Até mesmo o País da Terra, que havia sido significativamente enfraquecido, optou por acatar. Sabiam que se resistissem, estariam assinando suas próprias sentenças de morte. Nesse ponto, Jiraiya havia se tornado uma força imparável. Mesmo que todos os ninjas restantes se unissem contra ele, derrotá-lo teria um custo inimaginável. E com todo o País do Fogo à sua disposição, Jiraiya era verdadeiramente invencível.
Sem outras opções, as nações restantes seguiram o exemplo. Embora perdessem seu chakra e se tornassem pessoas comuns, pelo menos continuariam vivas. Aqueles que resistissem enfrentariam apenas a aniquilação completa. Em pouco tempo, a Terra da Água também enviou seus representantes, concordando com o selamento. Logo depois, as equipes de selamento de Konoha foram enviadas a todas as nações, executando a visão de Jiraiya. Enquanto isso, Jiraiya ordenou a coleta de todos os pergaminhos de ninjutsu, métodos de treinamento e técnicas de extração de chakra de cada nação, levando-os para a Terra do Fogo para serem guardados em segurança. Ele próprio selou esses textos em uma caverna escondida, aplicando um poderoso Fuinjutsu sobre eles. Sem sua permissão, ninguém jamais teria acesso a esses segredos. A partir daquele momento, a existência dos ninjas seria ditada exclusivamente por Jiraiya. Nenhum novo ninja poderia surgir sem o seu consentimento. Qualquer tentativa de treinar um discípulo em segredo resultaria no extermínio de todo o seu clã. Com isso, a visão de Jiraiya para o mundo finalmente se concretizou. Assim que tudo estava acertado, Jiraiya assumiu oficialmente o título de Hokage, ficando diante de toda Konoha como seu líder indiscutível. Sua primeira providência? Preparar o casamento com Tsunade. Há muito tempo, ele havia prometido a ela que assim que se tornasse um dos principais líderes de Konoha, eles se casariam. Agora, como a figura mais poderosa de todo o mundo ninja, era a hora de cumprir essa promessa. O casamento foi marcado para 2 semanas depois. Durante esse período, os preparativos foram realizados meticulosamente, garantindo que o evento fosse nada menos que grandioso. Quando o dia finalmente chegou, Konoha estava repleta de celebração. A vila estava decorada de ponta a ponta, fogos de artifício explodiam no céu e música alegre preenchia as ruas. Em meio aos aplausos e bênçãos de milhares de pessoas, Jiraiya e Tsunade trocaram votos, marcando o início de um novo capítulo, não apenas para eles, mas para todo mundo ninja. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!